Meninos, meninos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nária, Lívio, todo mundo que está chegando ainda nessa live. Essa aula de hoje, ela vai servir para a gente poder entender melhor como que o nosso papel, nós como treinadores, dentro do piso preto, realmente podemos ser um profissional mais valorizado, né? A gente hoje vive num meio onde a educação física ela é conhecida por ser vai, uma profissão que não dá futuro, né? Um cara que sempre vai andar com carro ruim, sempre vai. Um cara que não consegue crescer. E a gente sabe muito bem, o CrossFit trouxe essa visão pra gente, de que o treinador ele tem um papel fundamental na saúde das pessoas. Hoje, a pandemia deixou isso evidente pra gente, né? Depois da pandemia, a gente conseguiu perceber que o sedentarismo, por exemplo, era fator de risco para as pessoas morrerem durante a pandemia. Então, pô, quanto mais a gente conseguir entregar um bom serviço, conseguir tirar essas pessoas do sedentarismo, mais nós somos valorizados. Então, a gente tem um mercado extremamente gigantesco para poder atuar e a gente pode realmente conseguir transformar vidas de verdade dentro do piso preto. Já deixa aqui no chat para mim, comenta para mim onde você me conhece, se você é meu aluno, se você já participa do Path Rehab, ou se está dentro do Treinador X, ou se você me conhece só do Instagram, por onde você veio, comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Se você está caindo de paraquedas, nunca me viu aqui, né? É a primeira vez que está me vendo, eu me chamo Otávio, sou Otávio Flores Greenhagen. Sou treinador de CrossFit Level 1 e Level 2, então eu tenho as duas formações, tá? Os dois cursos da CrossFit. Sou fisioterapeuta de formação, também sou formado em Educação Física, bacharel em Educação Física. Atualmente, eu sou o head coach aqui na CF047 em Joinville, Santa Catarina. E sim, eu tenho que pagar dois conselhos todo ano, então paguei agora em janeiro, o da Físio, pago agora em março da Educação Física. São dois conselhos, porque para você poder dar aula de CrossFit, você precisa ter a educação física, né? Senão, sem a educação física, você não consegue dar aula. Então, você precisa ter, até mesmo para você poder abrir a academia, abrir seu box, você precisa ter algum responsável para assinar. Já fui para a gringa junto com a Naira, que está aqui na live com a gente, inclusive. E aí, semana que vem, a gente foi pro Games ano passado, pro CrossFit Games. E agora, essa aqui é a camisa, inclusive, ó, da Naira Maravilha. A camiseta que a gente fez para poder ir para o Wodapalooza. Então, semana que vem, estamos embarcando para Miami, terça-feira, precisamente. Tá? Estamos embarcando para Miami. Uma atleta que a gente começou a trabalhar junto, ela tinha uma lesão de ombro, e a gente lesão de ombro, e da lesão de ombro a gente conseguiu ir desbloqueando as coisas, e foi crescendo, até a gente chegar hoje, onde a gente está em campeonatos mundiais, sempre disputando. Ela é a 16ª mulher mais condicionada na categoria dela. Então, é possível sim que você, como treinador, consiga fazer alunos que têm algum diagnóstico, têm uma condromalácia, têm uma bursite, tem uma hernia de disco, tu fazer esses alunos realmente performarem dentro do piso preto, tá? E, cara, quem sabe galgar nível de competição internacional, porque a lesão ela não pode ser um impeditivo pra gente, tá? E eu resolvi fazer essa aula exatamente por causa disso aqui, ó. Todos os dias, tá? Eu recebo, e cara, quando eu falo todo dia não é brincadeira, tá? O objetivo dessa aula tá exatamente nesses prints aqui, ó. Eu peguei alguns só, tá? E você pode ver que foi de agora, ó, tem 1, 2 semanas. Então, esse aqui é o de ontem, onde eu recebi, o cara perguntava de onde eu era, porque ele queria fazer aula presencial, tá? E quando ele perguntou pro treinador dele, o treinador só falou assim: ah, com o tempo melhora. Como se ele, olha só o, o, o gap que esse treinador deixa de poder ajudar alguém e realmente entregar um serviço de qualidade, entregar um serviço que realmente pode transformar a vida dele e ajudar esse aluno, né? O outro aqui mandou dizendo que tem um diagnóstico de protusão lombar. Vocês sabem o que é uma protusão lombar? Se o teu aluno hoje, tá, chegar para você e falar assim, ó, coach, fui no médico, eu tô com uma protusão na minha lombar. E meu médico falou que eu tenho que parar de fazer o CrossFit, cara, eu não quero parar, mas eu não sei se eu posso continuar. Tu se sente apto hoje para poder olhar para ele e falar assim, ó, cara, uma protusão lombar, protusão na região lombar é isso, 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 as consequências são essas e essas.
isso que vai acontecer, você não precisa parar, mas a gente vai ajustar isso, isso e isso, e você vai conseguir performar. Percebe como você precisa dar segurança? O teu aluno, isso aqui eu recebo, tá? Isso aqui sou eu que recebo no meu direct e pode ser o aluno de vocês amanhã, tá? Que me manda mensagem. Essa de fevereiro ali mandou assim, ó, tem uma condropatia grau 3, tá? Você sabe dizer o que é uma condropatia grau 3 no joelho? Você sabe dizer quais são as consequências dessa condropatia na saúde, na performance do teu aluno? Isso é importante você saber, porque a partir desse momento, a partir do momento que você compreende o que está acontecendo com o teu aluno, fica muito mais fácil de você direcionar e passar segurança para ele, né? Passar proteção para ele se sentir seguro no ambiente que ele está treinando. E aí corre muito menos risco de você perder um aluno. Porque esses são casos clássicos onde o aluno ele vem para o box, não se sente seguro, a família toda dele está falando para ele parar de fazer, o marido, a esposa está falando que assim só machuca, e aí o médico manda ele parar, ele vai no físio, o físio manda ele parar, cara, e aí você não passa segurança para ele, você vai acabar perdendo esse aluno para esses profissionais, né, fora do nosso meio, que eles não compreendem. E eu quero mostrar agora, tá? Porque você pode estar pensando, tipo, nossa, mas isso aí só acontece contigo, né? Porque tu é fisioterapeuta, tu estudou tudo isso, então é muito mais fácil para ti. Mas eu quero te mostrar que não, que você não precisa ser um fisioterapeuta. Você não precisa ter uma outra graduação ou gastar milhões e milhões em cursos. Eu quero te mostrar alguns depoimentos, tanto de alunos nossos, mas como de treinadores que seguem o método, já seguiram o método, e hoje conseguem ter resultado, né? Então, quero primeiro que vocês vejam o depoimento do Gustavo, por gentileza. Meu nome é Gustavo, eu tenho 23 anos, atualmente faço faculdade na ELUSC. Estou no ano final. Trabalho com CrossFit há praticamente 4 anos. No começo era complicado quando eu estava sozinho com um aluno, porque eu realmente não tinha muito recurso de como atendê-lo da melhor forma possível. Porque às vezes um aluno ele vem... A gente trabalha com vários alunos que trabalham em várias áreas diferentes. Tem aluno que é médico, tem aluno que é fisioterapeuta, tem aluno que é advogado, cada um tem um nível de conhecimento na área de saúde, né? Geralmente quem trabalha com movimento, trabalha na área da saúde, já tem um conhecimento maior sobre o corpo humano. Então, quando eles falavam para mim que eles tinham uma dor específica, falavam o nome da dor, aquilo me deixava um pouco receoso de causar alguma má impressão para aquele aluno, porque durante o treino ele não confiasse em mim. Então, eu fazia, digamos assim, o básico, que era adaptar na amplitude do movimento até onde não doía, mas isso nem sempre é possível. Ou substituir o movimento, a partir do momento em que eu tinha que tocar aula sozinho, cuidar de vários alunos ao mesmo tempo sob minha responsabilidade, e não tinha a quem perguntar no meio da aula, porque eu era a figura de maior autoridade dentro da sala, eu percebi que eu tinha que entender um pouco mais. Então, por isso que eu acabei procurando o Pergunte Ofício. A pessoa chegava para mim e eu falava assim, ó, se você fizer um movimento até essa amplitude, dói? Aí a pessoa falava, não dói. Aí eu sabia que aquela era a melhor forma de lidar com o conhecimento que eu tinha na época, né? O meu medo era sempre piorar a situação da pessoa. Chegar e ela com um tipo de dor, eu atender ela pensando que estava fazendo o melhor para ela e de repente aquilo ali acaba piorando o quadro que ela tem, sabe? E quando eu não sabia mesmo o que era aquela dor, eu ficava muito preocupado mesmo, porque se a pessoa chega para mim e fala uma dor que ela tem ou alguma condição que ela tem que eu nunca ouvi na vida, eu sempre ficava muito receoso por causa disso. Fala, pô, se eu colocar a pessoa aqui dentro da sala de aula para fazer tal movimento e ela diz que não sente dor, mas depois, eventualmente, ela descobre que piorou a situação, pô, vai ser minha, né? Agora eu me sinto mais seguro para conseguir adaptar os movimentos para ele, para os alunos, no caso, porque antes eu fazia tudo meio que no achismo e chegava, perguntava para você se estava certo ou não, e a gente ia tendo essas conversas do que era o melhor ser feito naquele momento. Hoje em dia, com todas as situações que aconteceram em salas, de dores que eu vi, de alguns temas dentro da aula, eu já consigo ter uma noção do que eu tenho que fazer. Mas dá muito mais segurança para o professor dentro da sala de aula. Também gera muito mais confiança em você como professor por parte dos alunos. Eles olham para você e veem que você não simplesmente está passando um movimento para ele, e sim que você realmente está cuidando da pessoa, está se importando com ela. Na minha faculdade, a gente tem uma matéria, mas é algo bem básico, não efetivamente me ensinou a cuidar de alguém que já teve uma lesão, que já está tratando isso, e como que eu poderia adaptar um treino, seja em qualquer área que tivesse, musculação, crossfit, treino funcional,
nunca teve um preparo assim tão profundo. É tudo muito básico. Eu vejo que os treinadores eles conseguem adaptar os movimentos, mas os treinadores usam o movimento adaptado com a muleta para que o aluno fique ali para sempre e não buscam o desenvolvimento do aluno. Então, se eu não consigo ficar pendurado, a pessoa não vai se pendurar nunca mais e ela vai fazer remada na gola até não aguentar mais ou cancelar a matrícula. E simplesmente é algo mais cômodo que o professor achou para lidar com aquele tipo de dor que a pessoa tem. Ela não sente dor não, tipo, por não estar pendurado. Mas, não necessariamente, remada na gola é a melhor coisa para aquele aluno. O melhor movimento para aquele aluno no momento. Ele pode ir progredindo isso. Para conseguir lidar com as lesões do boxe, a principal coisa que eu senti que faz muita diferença, tem que entender a dor dela, ver como ela se sente treinando ou fazendo um movimento, se ela sente muita dor, se ela não sente, era algo muito engessado, do tipo assim, você está com dor, não faça isso, esse não é o melhor, não faça nunca mais. E não é assim, né? A pessoa continua vivendo a vida dela e ela eventualmente ela tem que melhorar o movimento dela. Eu não fico com receio de atender aquele aluno e tá sempre jogando ele para baixo. Eu sempre tive esse medo de ir conversar com um aluno, ele ter alguma dor, e eu simplesmente não conseguia atender ele da melhor forma e ele pensar que ele está incomodando na aula por causa da dor dele e ele nunca mais volta, sabe? E justamente por entender melhor como eu posso lidar com as dores das pessoas, eu consigo ter mais segurança para falar com ele, para dar correções, para explicar para ele o que talvez seja dor, o que pode ser que talvez seja um cansaço da musculatura dele por ter treinado de tal forma. Essas coisas ajudam demais, sim. Que na época eu não tinha tantos argumentos para conseguir debater e conversar sobre aquela dor que a pessoa estava sentindo. Então, hoje, a parte de dor que eu trabalho bastante e que vejo que as pessoas têm muita confiança quando eu falo é relacionado à prevenção de lesão. Elas sentem mais, digamos assim, segurança no que eu falo, pelas quantidades de argumentos que eu falo com elas, e acabam acreditando em mim. Tive um aluno que ele tinha hérnia de disco. Ele chegou para mim na aula experimental dele falando que doía muito para ele fazer qualquer movimento que tinha flexão de tronco, que ele já tinha hérnia de disco há anos, e era algo muito complicado que justamente era ruim até mesmo para o alongamento dele, segundo o atleta, né? Ela treinou comigo ali no box que eu iniciei e veio para cá também para treinar comigo. Pode falar o nome da pessoa? Pode. Foi o Ulisses. O Ulisses, ele tinha essa hérnia de disco, tem, né? Hérnia de disco, foi embora. E ele simplesmente não conseguia tocar a mão na ponta do pé. Segundo ele, era isso que era o alongamento dele, que prejudicava muito essa hérnia de disco. Ele sentia muita dor quando flexionava o tronco e todas essas coisas que eu já falei. E hoje em dia ele consegue fazer praticamente todos os movimentos sem sentir muita dor. Só quando ele vai fazer muitos movimentos que envolvem keeping, extensão de quadril, tudo junto uma coisa só no treino. Aí ele sente um pouquinho de desconforto, mas antes era muito. A ponto de ele não conseguir fazer abdominal remador e ficar sentado, porque doía. Porque uma vez, né, a dor não é só algo que está no nosso corpo, não é algo físico, também é social e psicológico, né, psíquico. E entendendo isso, tu consegue lidar melhor com aquela situação. E eu sinto que eu realmente me importava com ele dentro da sala de aula. Eu queria buscar o melhor movimento dele. E ao longo das aulas eles foram melhorando. Dessa turma grande que tinha ali, essas duas pessoas, que é o Ulisses e a mulher dele, eles acabaram me procurando, porque eles queriam ter aula de novo comigo. E eu sinto que era isso. Eles falavam pra mim que eu sempre me importava com eles, que era algo que eles gostavam. Que por mais que eles tivessem dores, assim, no treino, eu ainda lá conversava com eles, adaptava de um jeito que não doesse, mas que não tivesse dentro da proposta do treino. Percebe? Quem nunca teve um aluno que não podia treinar porque tinha hérnia de disco? Quem nunca recebeu um aluno que falou que tinha uma hérnia de disco porque o alongamento dele era ruim? Cara, todo dia aparece alguém na tua porta com algum tipo de diagnóstico que vai te falar que não pode fazer determinado movimento porque alguém falou para ele. E a gente sabe que dentro do piso preto, o CrossFit é uma modalidade amplamente inclusiva. É só tu ver como o CrossFit ele consegue ser inclusivo a ponto de, independente do nível de PCD que o atleta ele consegue fazer o mesmo treino que todo mundo. Lógico, obviamente, dentro das limitações, né, desse portador de deficiência, mas todos eles conseguem. Ó, a Naira mandou, já vi muitos médicos que proibiram de movimento. Cara, sempre tem. Porque o que acontece? O médico, ele é um profissional da doença, tá? Isso é importante a gente entender. Nós promovemos saúde, como profissionais de educação física, nós promovemos saúde. O médico, ele trata a doença.
Só que durante anos a nossa profissão ela não foi vista com bons olhos, tá? Ela não foi vista com bons olhos. Exatamente por quê? Porque a gente sempre foi o profissional vagabundo da área da saúde. Era o professor do colégio. A educação física ela é uma área que a gente tem como recreação desde o colégio. Então a gente nunca olhou para o professor de educação física do colégio da mesma maneira que a gente olhava para o professor de matemática. Nossa, o professor de matemática é um crânio, mas o professor de educação física é o cara que brincava com a gente, dava uma bola. Então a gente nunca teve uma educação física, então isso vem incutido na gente. E aqui o Gustavo mostra pra gente o quanto foi importante ele aprender a manejar a dor, aprender sobre a lesão, aprender a como explicar isso pro aluno e passar segurança. E aí quando ele trocou de academia, né, que ele saiu do box que ele estava e veio pro outro, esses alunos, do Ulisses e a esposa dele, vieram atrás dele. Vieram atrás dele porque, cara, eles confiavam nele. É ele o profissional que sabe o que acontece com ele. E é isso que a gente espera para vocês também. Agora a gente vai ver o depoimento do Vanildes. E aí, como é que ficou aquela tua aluna, meu irmão? Cara, foi bem, graças a Deus, viu? Depois que a gente teve aquele feedback lá das adaptações, a dor dela até abaixou. Olha só. Foi muito bom. A feição dela, igual eu falei pra você, a fisionomia dela mudou muito. Uhum. Ela tá até mais contente agora. Ah, cara, ninguém gosta de sentir dor, né? Não, e ela achava que tava atrapalhando. Eu falei, imagina, você não tá atrapalhando. E eu tô buscando conhecimento em cima disso aí. Entendeu? Porque um aluno chega lá e fala, eu tô com dor no ombro. Então, o que a gente fazia? Vamos poupar então o seu ombro, não vamos empurrar para cima. Agora, com o conhecimento que você tá passando, tá ficando mais fácil as aulas. Legal. Coisa boa. Entendeu? Igual o pessoal, o aluno tá com dor no braço. Aí eu falo, pega o braço para cima. É do lado. Você já vai entendendo melhor. Já fica mais claro, né? Deixa bem mais claro. Bem. Legal. Olha só, o Vanildes, ele é um aluno nosso, já do treinador RX, né? Ele é um aluno nosso da mentoria, onde dentro do processo das aulas, a gente vai... o treinador, ele não tem esse embasamento, né? A gente vai conversar isso mais pra frente, mas o treinador não tem embasamento sobre dor, sobre lesão, sobre o que acontece. Então, é muito comum, casos como o Gustavo falou ali, que ele tinha medo, por exemplo, de quando o aluno vinha e ele não conseguia se comunicar, ou o caso do Vanildes, que ela estava à mercê, assim, né? Tipo, tá com dor, não faz, porque você não tem critério para poder avançar, né? Então, você ter o conhecimento te dá ferramentas para poder evoluir e poder realmente saber como lidar com esse aluno e entregar para ele exatamente o que ele precisa, dentro do foco e do objetivo dele dessa aula. A gente tem mais um agora, que é o depoimento do Joab, também aluno nosso da mentoria. Essa daqui é outra, é uma senhora, ela tem acho que 62 anos, se eu não me engano. Ela começou a sentir uma dor no ombro. Disse que do nada, não foi do exercício. Ela jura que não foi do exercício, que isso começou a sentir do nada. Ela é minha vizinha, inclusive. Na verdade, dá para ver de cima da minha casa, dá para ver ela do outro lado da rua, que é na outra rua paralela, enfim. E todo dia de manhã ela tá lá, vapo, varrendo a rua, vapo, uma força que eu falo, minha querida, Vai quebrar a vassoura. Acho que tu vai abrir um buraco no chão, viu? A calçada tá fina já. Mas ela jura que não é isso e tal. Ela dorme em cima do braço. Ela disse que a vida toda dormiu em cima desse braço, nunca sentiu nada. Enfim, aí eu usei aquele prompt, fiz uma entrevista com ela aqui, coletei as informações e aí fiz o encaminhamento para mandar para ela. Agora só encarimbar e... O Joab, ele é dono de um box numa cidade bem pequenininha. Se não me engano, tem 20 mil habitantes, é uma cidade bem pequena. E ele começou esse box tem pouco tempo, ele também é aluno nosso da mentoria, treinador RX. E ele, dentro da mentoria, um dos pontos importantes é a gente entender que a gente não é inimigo de outros profissionais de saúde, a gente não é inimigo do fisioterapeuta, a gente não é inimigo do médico, do ortopedista. Muito pelo contrário, para o bem do nosso aluno, nós precisamos trabalhar em conjunto.
Então, só que como é que o médico vai saber o que a gente faz? É só se a gente se comunicar com ele. Então, o que acontece? Dentro da mentoria, eu tenho uma estrutura onde eu te ensino como você faz uma carta de recomendação, tá? Porque imagina, o teu aluno chega no box, chega lá no médico falando que ele tá com dor no ombro, aí ele fala que ele faz crossfit. E aí o médico fala, ixi, é por isso que tá com dor no ombro. Ele nem quer saber mais nada. Porque na cabeça do médico, ele não compreende que existe adaptação. Na cabeça do médico, se o médico não vivencia o piso preto, ele não compreende isso. Na cabeça do médico, tu tá socando a bota nesse teu aluno e é porque tu tá socando a bota que tá machucando. Então, dentro da mentoria, eu ensino vocês, né, dentro do curso, eu ensino vocês a se comunicarem de maneira eficiente com outros profissionais. Então, pô, tu indicar para o médico, falando assim, olha, esse meu aluno, ele começou com uma queixa de dor no ombro, tem 2 semanas, foi logo depois de um treino de pull-up. Após a primeira queixa de dor dele, nós fizemos as adaptações onde tiramos os movimentos de suspensão com balanço, estamos trabalhando apenas força na linha do olhar. Cara, tu percebe, se tu entrega isso pro teu aluno, tá? E tu entrega pro teu aluno uma carta, dizendo para ele, ó, é isso aqui que eu fiz. Pode ser um PDF, entregar para ele. O teu aluno chega no médico e entrega esse PDF pro médico. Aqui ele tem 2 saídas. Opção 1, tá? Primeiro, é o nível de credibilidade que tu passa, porque tu tá entregando um documento pro teu aluno mostrando o que tu faz. Então, pô, o teu aluno já olha e fala assim, cara, não é qualquer um. Aí ele entrega pro médico. O médico tem 2 opções. O médico lê e ignora, e a partir do momento que o médico lê e ignora, tá? O teu aluno que foi no médico também talvez ignore o que o médico vai falar para ele. Porque daí ele vai perceber, pô, o cara não tá nem se importando comigo. E se ele lê e entende aquilo, você começa a desmistificar o CrossFit na cabeça dele. E aí ele começa a perceber que nem todo mundo é maluco da cabeça que nem já foi no passado. O problema é que no CrossFit no passado, a gente tinha muito problema. E realmente tinha. A galera falava, fazia muita loucuragem. Só que hoje a gente já sabe que não é assim. A metodologia evoluiu, os treinadores estão evoluindo e buscando mais conhecimento. Então isso ajuda a você a crescer e se desenvolver como profissional. E aí você começa a tirar da cabeça dos médicos, a tirar a cabeça dos fisioterapeutas que isso aqui é uma loucura. E aí você começa também a dar mais credibilidade para o aluno, sabe? Então, tudo isso vai crescendo na cabeça e a probabilidade do teu aluno, por exemplo, ir no médico, o médico mandar ele parar de fazer crossfit, e, pô, ele não leu nem a carta que tu deu, cara, é mais provável que ele procure outro médico do que ele procure outra academia, sacou? Só que os alunos, cara, se fosse só isso que a gente tivesse de benefício, a gente tem também, tá? O Caio foi um aluno nosso, aqui a gente tem 2 depoimentos, então o da esquerda, né, onde ele manda assim, ó, fala Otávio, um aluno nosso também da mentoria. Depois que ele entendeu teve essa expertise e conseguiu dar mais credibilidade, ó, ele fala ali, ó, não estou conseguindo mais aparecer nas aulas da liga, graças a Deus, seu material e conhecimento, graças ao seu material e conhecimento. Consegui uns personagens para fazer. Só que calha de ser no horário da liga. Então ele não conseguia mais vir na aula porque ele começou a ter personal. Era um cara que ele era treinador, ele só dava aula do boxe, e aí agora ele começa a dar aula de treinador, começa a ter um dinheirinho de personal, e a gente vai ver mais pra frente que, cara, dar aula no boxe é bom. É bom, é ali que é a tua pescaria. Mas que dinheiro efetivamente para você é a aula de personal. Tá? Então, se você é dono, por exemplo, está assistindo ou pensa em ser dono, estimula e favorece para os seus treinadores darem aula de personal. Porque se ele pegar os teus alunos para dar aula de personal, você fomenta o ambiente. Aqui a gente tem outro depoimento do Caio, ó. É outra pessoa. Cara, para ser sincero, depois que descobri você, essas questões de dor, eu consigo trabalhar meus alunos com bem mais clareza. Hoje eu sou estagiário aqui no box, porém acabei ficando na responsa de programar e meio que tomar conta pelo fato de ser o que estuda isso diretamente. E estou sempre buscando algo novo para aprender. Depois que me encontro aqui, apareceram uns personagens para fazer que ajuda na renda e termina de pagar a faculdade. Então, olha só. O cara conseguiu de sair de estagiário para o programador do box e ainda conseguiu também ganhar alunos de personal para poder pagar a faculdade. Cara, isso aqui não tem isso aqui é crescer como profissional, tá? Mas esses são os depoimentos dos nossos treinadores que passaram pela gente. A gente também tem os depoimentos dos nossos alunos, tá? Então aqui, por exemplo,
A gente tem o nosso aluno que conseguiu desbloquear, ele entrou no Path Rehab, que é o meu programa de fortalecimento, prevenção de lesão, e ele tinha uma dor no ombro, e agora na fase 4, onde é a fase final do processo, são 12 semanas, ele volta a fazer pull-up, chest to bar e consegue emendar a bar muscle up. Ou o caso dessa nossa outra aluna, que ela fala que ela consegue fazer wall walk no workout, shoulder press, sem sentir dor. E o que mais legal, o que pra mim me chama mais atenção, né, é o caps lock ali, ó, onde está em cima. Percebe que ela escreveu, eu citei ela, né, a Mari, eu citei ela, e ela manda em caps lock, cara, é uma felicidade para a pessoa poder voltar a treinar sem dor, tá? Só que isso sou eu, Otávio, atendendo pessoas à distância. Mas esse tipo de felicidade pode ser você também atendendo os seus alunos aí perto. Os teus alunos do box, as pessoas que convivem e confiam em você, tá? Também tem o caso desse aluno aqui, onde ele consegue voltar, ele sentiu uma fisgada no ombro, mas hoje ele não sente mais nada, e consegue fazer o wall walk, ele consegue fazer HSPU sem sentir dor. Também tem o caso dessa menina aqui, que ela não faz crossfit. Essa menina, ela é da ginástica artística e ela procurou o Path Rehab exatamente para poder fazer o fortalecimento que ela precisava, porque ela tinha dor no quadril, e aqui ela tem o depoimento dela, onde ela consegue... Depois que a gente faz... Porque quando o aluno entra no Path Rehab, a gente faz um processo de avaliação com ele, para conseguir identificar melhor. E esse processo de avaliação realmente dá um norte muito grande para a gente, né, como profissional, para poder avançar e conseguir ajudar. Então, a partir do momento que você entende o que ela tem, você consegue passar os exercícios de uma maneira mais assertiva. E é isso que a gente fez. E aqui ela consegue, ó, e ela está só na fase 2 do protocolo, tá? No caso dessa aqui, ela volta a fazer pull-up, consegue voltar a fazer pull-up sem dor. Nesse outro caso aqui, sem conseguir fazer snatch, cara. Sem conseguir fazer snatch. 8 meses. E aí ele começa a fazer o protocolo 3 vezes por semana e consegue chegar a 80% do PR dele sem sentir dor. Então, cara, as coisas elas vão acontecendo. E esse aqui, eu botei esse depoimento aqui, cara, porque é um depoimento que me marcou um pouco mais, porque ele veio hoje, fresquinho, tá, para vocês. Que é o depoimento da Thaís, tá? Ela mandou hoje pra gente. Ela me mandou uma mensagem no direct, tá, pedindo para fazer o fortalecimento, ela queria melhorar, e ela tem uma dor no ombro há anos que ela faz crossfit e ela não consegue fazer, ela não conseguia mais ficar pendurada, o objetivo dela não pendurava mais, já tem 2 anos que ela não pendurava, ela não faz snatches, ela não bota a barra para cima da cabeça, dumbbell snatch ela não fazia, aí hoje ela mandou essa mensagem, ó. Só para te falar que consegui terminar o 26.2. Para quem não sabe, 26.2, overhead lunges, dumbbell snatch e os movimentos pendurados. E ela fala que ela consegue fazer sem sentir dor no ombro. E olha que naqueles lunges e dumbbells, snatches, achei que ia morrer e nem terminar. Terminou o treino com 13,44, fiquei bem feliz. E agora, isso, olha só, agora ela tá indo para a fase 2. A fase 1 ela dura 3 semanas. E ela já conseguiu avançar no protocolo. Mas assim, ó, pode ser que você tenha chegado aqui e você ainda não me conhece, né? Ou não conhece minha história, não sabe como tudo isso aqui aconteceu, como é que surgiu isso aqui, o Path Rehab, o Pergunte ao Físio e tudo que envolve, né, o ecossistema do Pergunte ao Físio. Então, com 12 anos, começou a minha jornada. Eu sempre fui uma criança muito ativa, mas eu estava indo fazer a inscrição da Crisma e até hoje eu acho que foi um sinal divino que isso aconteceu. Eu estava saindo do ônibus e eu estava atravessando a rua para ir para a igreja para fazer a inscrição da Crisma e eu fui atropelado. Esse atropelamento, ele me causou uma lesão no menisco. Tá? Na época, como eu era muito novo, minha mãe não queria operar, e a gente foi deixando aquilo lá. Foi deixando com o passar dos anos, e aí com 18 anos eu tive que fazer uma cirurgia. Não dava mais, eu tinha uma lesão que tinha indicação cirúrgica, e eu precisava operar porque eu não conseguia mais, meu joelho travava, eu não conseguia esticar o joelho de novo, então eu precisava fazer a cirurgia para ter qualidade de vida, né? E aí eu fiz a cirurgia e o médico, depois que eu fiz a cirurgia, nessa época eu já jogava handebol, fui atleta de handebol durante muito tempo, mas eu comecei o handebol efetivamente com 16 anos. E joguei dos 16 aos 18, com o joelho sempre puxado, joelheira e muito gelol. E aí com 18 anos não dava mais, precisei operar. E quando eu saí da cirurgia, o médico falou assim, ó, já começa a procurar um outro esporte, talvez uma peteca, talvez uma bocha.
talvez um esporte diferente, porque handebol tu não joga mais. E, cara, aquilo ali foi um choque pra mim. Imagina como é que eu vou. Eu só fazia isso, cara. Eu jogava handebol e estudava. Não tinha mais nada que eu fazia. E aí o médico veio e me falou uma dessa. E aí eu voltei pro esporte, fui falar com o meu treinador na época, e meu treinador falou assim: ó, vai fazer o seguinte, tu vai fazer a fisioterapia lá do CT e a gente vai melhorar. E aí, cara, fiz a fisioterapia e em 3 meses eu tava em quadra de novo. Foi uma loucura. Tá uma loucura. Porque daí, cara, eu continuei jogando, as coisas foram rodando, eu entrei na faculdade, e aí as coisas foram acontecendo. E até chegou num dia que eu já tava estourado, né? Eu já era do adulto, mas o treinador precisava de um auxiliar técnico para ir pro campeonato. E a gente foi pro campeonato, como vocês sabem, né? O esporte amador, o handebol é um esporte amador e ele não tem investimento, né? É baixo. Então, assim, a gente foi, era o treinador, eu e os guri, era tudo guri de 14 anos, que era o cadete, e a gente foi, e nesse campeonato, os atletas, né, que eram os nossos melhores atletas, ele machucou o braço. E, cara, a gente precisava dele, a gente ia jogar a final, a gente precisava dele, e eu liguei pra minha mãe é massoterapeuta, culturista, eu liguei pra ela e falei: mãe, o negócio é o seguinte, ele tá com dor assim, assim, assado, o que eu posso fazer? Com gelol, assim, assim, assado, pá. E aí eu fiz. E no outro dia o guri me acorda com o braço sem dor, joga, a gente ganha o jogo, classifica pro campeonato, pra segunda etapa do campeonato. Que chegamos lá e tomamos um sarrafo, perdemos, mas, cara, quando acabou o jogo, que a gente ganhou e conseguiu a classificação, esse menino me deu um abraço, ele chegou pra mim me agradecendo, porque se não fosse aquilo lá, ele não teria conseguido jogar. Se não fosse aquele atendimento, aquela. Eu não faço a menor ideia do que eu fiz. Hoje eu tenho noção, né? Mas na época eu só fiz uma massagem na minha cabeça. E aquilo ali conseguiu dar uma qualidade, deu uma esperança, ele conseguiu jogar, a gente ganhou. E ali foi uma virada de chave para mim, porque na época eu fazia ciência da computação. E, para quem não sabe, é uma parte de programação, eu fazia desenvolvimento de software. E, cara, quando eu voltei de lá, eu voltei transformado. Porque eu tinha certeza absoluta que eu queria fazer fisioterapia. Eu tinha certeza absoluta. E aí eu larguei a ciência da computação, comecei a fazer fisioterapia, até que eu fui apresentado para o bichinho do CrossFit. E, cara, foi amor ao primeiro WOD. Tipo assim, ó, não tem condições, tá? Eu entrei no CrossFit, eu lembro até hoje, o treino tinha sit-up, e eu lembro de ter terminado o treino, caí deitado assim pra trás no sit-up, né? Pezinho de borboleta, caí pra trás, e eu pensei, cara, isso aqui é bom demais. E eu apaixonei. E quando eu comecei, eu já tava fazendo fisioterapia, eu fui avançando na fisioterapia, eu já estava já no 4º ano quando eu comecei o CrossFit, e eu comecei a notar a semelhança. Porque o que acontece? A fisioterapia, ela tem uma capacidade, e o objetivo dela é restaurar a função, tá? Então, por exemplo, o cara teve um AVC, a fisioterapia vai trabalhar restaurar a função daquele membro que foi afetado. O cara caiu de moto, fraturou a perna, a fisioterapia vai trabalhar a estrutura para que ele recupere a função daquela perna. Só que o que a gente faz no CrossFit? O CrossFit não é um treinamento funcional constantemente variado, desenvolvido em alta intensidade, feito para você desenvolver capacidade de trabalho em amplo domínio de espaço e modalidade. O que é a capacidade de trabalho? É a tua capacidade de fazer movimento, é de você se movimentar. Então o CrossFit tende a desenvolver função. Então, pô, eu comecei a olhar e falei, cara, então eu tô fazendo a mesma coisa. Fisioterapia e CrossFit, eles fazem a mesma coisa, só que com grupos diferentes de pessoas. Mas o raciocínio por trás dos dois é o mesmo, tá? Só que aí, cara, aí, cara, o ego cobrou um sabor caro, né? Porque o que acontece? Eu queria muito ser RX, eu tava numa saga, tá? Porque o que acontece? Quando eu comecei a dar aula tal, e tudo mais, tava no último ano da fisioterapia, e na época o meu treinador ia abrir um box, e aí ele perguntou se eu não tinha interesse. Ele falou, cara, tem perfil, tal, não sei o que, tu não quer dar aula? Eu falei, cara, não tenho grana para pagar 2 faculdades. Ele falou, eu pago para ti. Então eu fui fazer a faculdade de educação física no último ano da físio para poder dar aula de CrossFit. E aí, cara, eu era coach, né? Então eu tinha na minha cabeça uma cobrança de tipo assim, eu preciso ser RX. Porque se eu não for RX, eu não vou ter credibilidade com os meus alunos. E aí, cara, eu peguei uma planilha de um outro cara e comecei a fazer planilha, que viriri, que rarará. Só que aconteceu, nessa saga de querer ser RX, eu tive a minha primeira lesão grave.
E eu senti na pele o que o nosso aluno passa quando ele se machuca. Porque nada é mais frustrante, e eu não sei se vocês já tiveram isso, e se vocês já tiveram isso, comenta aqui embaixo pra mim. Cara, nada é mais frustrante do que você não conseguir treinar porque você tá machucado. Cara, você tá aqui, ó, um ascendente, você tá desenvolvendo, você tá crescendo, você tá fazendo as coisas que, pô, você jamais imaginou fazer. E aí, cara, de repente você se machuca. Se frustra, e eu senti na pele o que o nosso aluno sente quando ele tá machucado. Porque o que acontece? Eu conversei com o médico e o médico falou que eu tinha que parar de treinar CrossFit. E eu falei, cara, como é que eu vou parar de treinar um negócio que eu trabalho com isso? E na época já tinha me formado na fisioterapia, então eu atendia no trabalho mais convencional, que é o de fisioterapeuta, que é o quê? O fisioterapeuta que atende CrossFit, ele trabalha com liberação miofascial e ventosa, é isso, tá? E aí, cara, eu ficava pensando, putz, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Eu não vou parar de treinar, eu não vou estudar esse médico, eu preciso me recuperar. E eu lembrei, cara, se eu formar em fisioterapia, não é possível que eu não vou conseguir fazer a minha própria reabilitação. E aí eu comecei a fazer os exercícios, comecei a fazer as minhas adaptações dentro do piso preto, continuei treinando e dando aula, mas dentro das minhas limitações e dentro do que eu conseguia, né? E aí, cara, os meus alunos começaram a olhar para aquilo e começaram a ver que, pô, então dá para treinar mesmo machucado. E aí alguns alunos começaram a me procurar. E eu, na época, eu só fazia liberação e ventosa, eu ficava muito frustrado, porque a liberação e a ventosa ela dá um resultado muito baixo, né? É um resultado a curto prazo. Então eu melhorava o cara saía dali, ele treinava de novo, a dor voltava. Então eu ficava naquele ciclo de pegar o cara, melhorar ele ia treinar e piorava. E aí eu nunca resolvia. Aí quando eu comecei a melhorar a minha dor através de exercício, porque eu não conseguia fazer uma autoliberação, por exemplo. Aí eu comecei, pô, vou fazer isso com os meus alunos. Aí o cara pagava a sessão de liberação, passava um pacote de liberação para mim, por exemplo, pagava 4 sessões. Aí eu fazia o quê? 3 sessões eu fazia fortalecimento e uma liberação. E aí eu comecei a ver que as coisas melhoraram. Mas todo mundo aqui deve ter passado por esse momento. Chega a pandemia. E aí, cara, eu tava começando a galgar na minha carreira, as coisas estavam começando a crescer, lockdown, fecha tudo. Num dia eu fui trabalhar, no outro não tinha mais trabalho, fechou a academia e já era. E aí surge, então, o Pergunte ao Físio. E, cara, o Pergunte ao Físio foi uma transformação. Todo mundo aqui tem Instagram? Tá? Todo mundo aqui tem Instagram? Provavelmente sim, né? A maioria conhece de lá. Vocês usam o Instagram como uma ferramenta para promover o seu profissional? Porque o Pergunte ao Físio surgiu no meio da pandemia. Eu estava em casa, na época eu morava, eu, a minha esposa, a minha sogra, morava todo mundo, a gente morava em 7 na casa. E foi uma época muito, muito louca, né? Porque o mundo estava numa pandemia, mas dentro da nossa casa a gente treinava todo dia. Né? A gente morava em 5 pessoas, então, cara, arredava o sofá, irarará, não sei o que, autorava. Alugamos material na academia lá, e, cara, seguimos o baile. Só que o que acontece? Eu comecei a gravar uns vídeos, minha esposa falou assim, cara, por que tu não... Eu acho que ela tava de saco cheio, que eu tava falando as coisas em casa, e ela falou assim, cara, acho que ela deu a ideia, porque o Pergunte já fez surgir da minha esposa. Ela deve ter pensado assim, cara, pelo amor de Deus, para de falar essas coisas pra mim e vai falar pra alguém na internet. Aí eu comecei a falar na internet, e aí surgiu o Pergunte ao Físio. E, cara, durante a pandemia, eu gravava vídeo na sala da casa da minha sogra. Era, assim, tu voltar no meu Instagram lá atrás, hoje a gente tem 900 e cacetada de postagem, quase batendo 1.000, mas as primeiras postagens estou eu fazendo os exercícios de ombro, por exemplo, para tu fazer na sala da tua casa, e tá o gato da minha sogra passando embaixo de mim, assim, ó. E lá eu comecei a gravar vídeo, comecei a postar e fazer, irarará. E quando a gente voltou do lockdown, quando a gente começou a voltar, eu tinha entrado na pandemia como estagiário de educação física, eu ainda era estagiário, mas quando eu voltei a dar aula, ninguém me via mais como estagiário. Porque o que acontece? O Instagram, o Pergunta ao Físio, profissionalizou o Otávio. Todo mundo sabia que eu era físio. Mas ninguém me dava credibilidade porque eu era estagiário, eu agia como estagiário. Eu tinha cabeça de estagiário. E aí eu comecei a postar, fazer os negócios, as pessoas começaram a falar assim, olha, tem valor aqui. E aí eu voltei a vender as aulas de fortalecimento que eu tinha,
E eu começo a receber 2 vezes mais que o meu colega. O que acontece? Na academia que a gente trabalhava, os treinadores tinham um piso mínimo que eles podiam cobrar da aula de personal, que era R$ 25. E os meus colegas vendiam aula de personal para fazer ginástica, para fazer LPO, a 25 pila hora aula. E aí eu falei, não, sem condições. E aí, cara, o pessoal começou a me procurar, e eu comecei a ofertar aula com 50 pila hora aula. Aula de personal, para fazer fortalecimento. E, cara, a galera pagava rindo. E a minha agenda fez assim, ó, buf, estourou. E eu comecei a ter aluno, não só do box que eu dava aula, porque o Instagram é uma ferramenta que te abre para o mundo. Então eu comecei a ter alunos de outros boxes. Começou a vir gente de um box, gente do outro, gente que me seguia no Instagram e queria ter aula comigo, de sair de um box e vir para o nosso box. Então as pessoas começam a te procurar porque elas se identificam com você e elas se identificam que você pode resolver o problema delas. E assim, o aluno que está procurando dor, tá? O aluno que está com dor, ele está acostumado a pagar 400 conto no médico, tá? No mínimo ele paga 200 conto só de plano de saúde, tá? Mas se ele for no particular, ele vai pagar 400 conto numa consulta no médico. Se ele for fazer pilates uma vez na semana, ele paga R$ 300. Se ele for fazer fisioterapia pelo plano, ele vai pagar uma participação de 30 pila. E a fisioterapia não vai dar resultado para ele, porque ela não é focada no CrossFit. Então ele já está acostumado a pagar valores mais altos do que a hora-aula que os personagens normalmente cobram. Então, quando você trabalha com alunos com dor, você tem um valor agregado, porque a resposta que você tem que entregar é uma solução muito grande. Ele quer resolver aquele problema. Ele quer resolver a dor, está incomodando e está atrapalhando os treinos dele, está atrapalhando a evolução dele. Ele quer resolver o problema dele. Então, cara, ele vai pagar, e se tu conseguir provar para ele que você consegue resolver, ele vai pagar o que tu cobrar para ele, tá? E aí, eu comecei a perceber que realmente as pessoas, os treinadores, precisavam entender melhor como eu fazia aquilo. Porque daí o que acontece? Começou a ter um problema. Eu comecei a dar aula, né? Voltamos à pandemia, e, cara, a minha aula era de um tipo, eu tinha um cuidado, eu tinha uma coisa que eu fazia, e os outros treinadores não faziam, e aí começou a ter comparação, né? Porque o que acontece? Logo depois que a gente voltou do lockdown, eu fui fazer, passou o tempo, tal, eu fui estudando, e aí eu fui fazer o level 1 e o level 2. Eu fiz o level 1 e o level 2 praticamente em 6 meses, assim. Fiz o level, não, deu um ano, 6 meses, mais ou menos, quase entre 6 meses e um ano, deu mais ou menos isso aí. Eu fiz o level 1 e o level 2 porque, cara, eu entendia que eu sabia sobre reabilitação, mas eu não tinha clareza, eu achava que eu sabia sobre CrossFit. Eu achava que eu sabia. E aí, quando eu fui pegar a informação na fonte, porque o level 1 ele serve para te explicar sobre a metodologia. Então, eu consegui compreender melhor como funciona e o que a gente faz dentro do preto. Então, eu tive clareza sobre o método. Tá? Essa é a função do level 1. A função do level 2 é te ajudar e te desenvolver como treinador. Porque você aprende a observar melhor, a ensinar melhor, a corrigir melhor, a melhorar a tua presença e atitude, a melhorar o teu gerenciamento de grupo e entende que você é pego como exemplo, você querendo ou não. O que você faz no piso preto, o teu aluno vai fazer igual. E aí, cara, isso ali casou como uma luva, porque não era só a reabilitação, não era só no piso preto, né? Não era só na aula. Começou a casar com o meu aluno de personal e juntando o conhecimento da fisioterapia, que traz toda essa parte preventiva, análise de movimento, biomecânica, entender sobre padrões, sobre eixo, sobre como funcionam as coisas. E aí eu juntei com a clareza de observar o movimento do meu aluno, de formas de ensinar o meu aluno, formas de corrigir de uma maneira mais eficiente. Cara, casou com uma luva e eu começo a ver a lesão antes dela aparecer. Só de ver como o meu aluno se movimenta, eu já consigo ter noção se aquilo ali vai dar certo ou não. E aí, cara, a autoridade dentro da sala de aula, tu consegue ter muito mais embasamento para poder guiar. Teus resultados são muito mais expressivos, teus alunos começam a performar melhor, porque você é a média, os teus alunos são exatamente o espelho do que você é na sua aula. Os teus alunos são exatamente o espelho do que você é na sua aula. Se os teus alunos não têm padrão de movimento, se os teus alunos não quebram paralelas, se os teus alunos não fazem as coisas, é porque você dá essa margem para eles. Teu aluno é teu exemplo, tá? É teu espelho.
Ele faz o que você faz. Então eu comecei a ter mais autoridade dentro do piso preto e, obviamente, mais alunos de personal. Cara, eu cheguei a um ponto de, tipo assim, ó, as pessoas me procuraram e falaram, cara, não tenho hora. Hoje eu tô nessa fase de novo. Não tenho hora. E agora o que eu faço? Eu terceirizo, eu tenho outros treinadores que trabalham aqui comigo e eu começo a indicar para eles poderem atender com uma pergunta ao físio. Exatamente, cara, não tenho hora para atender mais. Não tem como. Então a agenda lotada é resultado do serviço que tu entrega no piso preto, tá? Só que o que acontece? A faculdade de educação física não entrega isso. Você vê anatomia, você vê cinesiologia, muito a base, você aprende muito sobre movimento, num sentido de treinamento desportivo, então métodos de treino, você aprende, mas cara, você não aprende, por exemplo, o que é o treinamento funcional. Você não tem aula de treinamento funcional, ou tem, e é muito vasto, é muito vago. A faculdade de educação física te prepara para ser um treinador de musculação. Bom, ela te dá uma introdução sobre dança, te dá uma introdução sobre ritmo, te dá uma introdução sobre modalidades aquáticas, boxe, luta, introdução. Mas ela não te prepara efetivamente para poder ajudar a atender aluno com dor, desenvolver esse teu aluno, a progredir esse teu aluno, né? E aí, cara, eu comecei a perceber que os outros treinadores não faziam como eu fazia, a aula começa a ter mais movimento na minha. Então, para equilibrar as contas, eu precisei começar a ensinar os treinadores a fazer como eu faço. E aí, eu vi que o problema estava na formação. A formação era o problema. Então, eu começo a ensinar os meus colegas como que ele adapta, o que é uma hérnia de disco, qual que é a diferença de uma hérnia de disco e uma protusão discal, quais são as consequências de uma hérnia de disco se ela acontece em L5 e S1 ou se ela acontece em T11 e T12, que são os níveis vertebrais, né? Quais são as consequências? Por que o meu aluno fala que a dor que ele tem é a dor do ciático, só que como é que ele sabe realmente se é do ciático ou não? Porque uma dor do ciático ela precisa ter uma informação no nervo. E aí, se essa informação o nervo vai doer todo o seu trajeto. O ciático é um nervo que sai da coluna, passa no meio da bunda, até o dedinho do pé. Só que se esse cara tem uma inflamação no ciático e essa dor não corre para o pé, ou minimamente corre até o joelho, a dor dele é em faixa na região lombar, não é uma energia, não é uma fascialgia. Então o treinador precisa saber disso. E aí com isso eu faço com os outros treinadores que trabalham comigo economizem tempo e principalmente dinheiro, tá? Tempo e dinheiro, porque daí eles não precisam fazer uma outra segunda faculdade, que nem eu tive. Fiz duas. Eles não precisaram fazer uma faculdade de fisioterapia. Eu peguei o conhecimento da fisioterapia e entreguei na mão deles. Eles não precisaram fazer curso de especialização, que nem eu fui fazer, de treinamento funcional. Eles não precisaram fazer curso para aprender a manejar sobre dor. Horas de estudo sobre dor para poder entender e conseguir pegar esse conhecimento e transformar ele de uma maneira simples para o nosso aluno poder entender. Eles não precisaram, eles começam a ganhar mais tempo. E assim, a gente começa a entender que o mercado, o mercado está mudando. E agora o meu treinador, eles conseguem entender melhor o que é a dor, como essa dor funciona no cérebro do nosso aluno, como que ele cuida de um aluno que está machucado, como que ele consegue passar segurança para um aluno que chega com um diagnóstico, por exemplo, de condromalácia, de bursite, de hernia de disco, como é que o impacto de quadril tipo CAN, como é que eu vou passar confiança para o meu aluno que eu sei o que ele tem, porque eu sei o que essas limitações causam no treino dele. E aí os meus alunos, os treinadores que trabalham com a gente, eles começam a entender, assim como o Gustavo falou, né? O Gustavo deixou muito claro isso aqui, ó. Ele consegue entender o que é a dor, ele consegue ter mais segurança para atender um aluno machucado, ele conseguiu pegar o caso do aluno dele que tinha uma hernia de disco, conseguiu ter segurança e adaptou de maneira eficiente para cada caso. Porque o mercado fitness, galera, ele tá mudando. O mercado fitness hoje, se tu for pensar, por exemplo, no CrossFit, há 10 anos atrás, tá? Quem que era atleta de CrossFit? Era ex-atleta de judô, que é o caso do Anderon Primo, ex-atleta de atletismo, ex-atleta, tudo cara que sempre teve a vida no esporte. Porque é uma modalidade de alta intensidade, então ele foi muito movido.
sobrevivia os caras que já tinham um background esportivo, né? Mas hoje, quantos alunos não batem na tua porta para fazer uma aula experimental, por exemplo, eles chegam com medo, né? Porque, cara, ele chega, a primeira coisa que ele fala é que ele não pode agachar porque ele tem dor no joelho, ele não pode correr porque ele tem dor no joelho, ele não pode ter impacto porque ele tem dor no quadril, ele não pode tirar peso do chão porque ele tem dor na lombar. Quantos alunos hoje você tem, seja você dono de boxe ou não, seja você treinador ou não, ou pode ser até mesmo na tua aula que convivem contigo, quantos alunos realmente são alunos performance, que estão buscando, que são os RX, os caras que realmente estão buscando score, e quantos são caras que estão simplesmente tentando qualidade de vida, que estão simplesmente tentando trabalhar a cabeça para não ficar maluco e matar o chefe no trabalho. Quantos são, quantas Donas Marias você tem que já tem os seus 60 anos e estão só buscando uma atividade física para se manter bem e poder cuidar e aproveitar a vida com o neto? Entende? O mercado fitness ele está totalmente se voltando hoje, e a pandemia, como eu falei, a pandemia deixou isso muito claro, que as pessoas precisam de movimento. Só que aí você tem a musculação, que é o caminho mais comum, as pessoas batem na musculação e não tem aderência a esse tipo de produto, porque é um produto que não foi feito para ter aderência, eles vendem aluguel de aparelho, então você paga uma mensalidade ridícula, num valor baixo, e eles te vendem em lote. Até tem um colega meu, é um aluno meu de personal hoje, que ele é dono, não sei se vocês conhecem a marca Athletic, de aparelhos de musculação, e ele estava me contando um caso, que ele foi montar uma academia, e aí ele pediu pro dono da academia qual era a expectativa de alunos que ele estava buscando para aquele espaço que ele tinha. Ele falou, não, aqui a gente pretende atender até 3.000 alunos. Ele falou, tá, mas a lista de material que tu me pediu aqui, de aparelho, não atende tudo isso, cara. Não vai atender tudo isso aí, tá doido? Porque tu me pediu muito pouco. Ele falou, não, mas fica tranquilo. O modelo de negócio é feito na expectativa que a cada 3 pessoas, somente uma utilize o plano. Outras 2 pagam e não vão embora, elas não frequentam. É um modelo de negócio que é feito para você não ir. Até tem um pesquisador, o Fábio Dominski, que ele fez uma sequência de posts no... Se vocês não seguem ele, vale a pena seguir. O Fábio Dominski é um pesquisador aqui de Joinville, inclusive, daqui da região sul. E ele começou a mostrar que as academias de rede, elas têm um relógio avançado para parecer que você está atrasado, para te dar essa percepção. Um ambiente escuro, com música alta, para você ser irritado por aquilo e querer ir embora mais cedo. É feito para você não fazer. E aí a gente tem uma modalidade como o CrossFit, que é uma modalidade inclusiva, que é uma modalidade que consegue abraçar qualquer nível de aluno, que eu, você e a Dona Maria, a gente consegue fazer a mesma aula. O Open tá aí, cara, mostrando pra gente exatamente isso, todo mundo consegue treinar. Só que se a gente não souber atender essas pessoas, se a gente não souber se posicionar dentro desse mercado, se a gente não entender os medos e as necessidades desse aluno, se a gente não souber se conectar com ele de uma maneira eficiente, pode ter certeza que tu vai perder essa venda. Mas pode ter certeza que ele vai ouvir o médico que falou para ele que ele não podia fazer CrossFit. Ele vai ouvir o marido, a esposa que avisou para ela que ela não podia fazer CrossFit. Cara, eu tenho inúmeros alunos que estão com a gente hoje que me falam exatamente essa mesma frase. Meu marido já falou que eu vou me machucar nesse CrossFit. Meu marido, minha esposa falou que é isso aqui que tá machucando meu ombro. E os caras não param de fazer. Porque eles confiam quem tá dando aula. Eu tive uma aluna, assim, vocês sabem que a lesão ela é uma fatalidade, né? Eu tô com uma aluna agora que ela, infelizmente, teve uma contratura na região lombar. Ela treina com a gente já há meses, nunca teve nada, há meses. Ela já tem pelo menos quase 1 ano aí com a gente, tá fechando 1 ano, eu acho. E nunca teve nada. Inclusive, ela chegou aqui com dor no quadril, dor na lombar, e ela nunca teve nada. Semana passada, na sexta-feira, na quinta-feira ela estava fazendo treino, antes do Open, que era de dumbbell snatch, e ela já estava fazendo uma carga mais leve, já estava fazendo no movimento de hang, amplitude reduzida, e ela começou a sentir a lombar. E aí ela teve uma contratura na região lombar.
cara, é uma fatalidade. A gente aprende que a lesão, ela é inerente ao esporte. Você pode se machucar fazendo o que você quiser. Você pode se machucar em casa, sem fazer nada. Você pode se machucar no seu trabalho, indo pegar uma folha sulfite ou uma caneta caindo no chão. Ou você pode se machucar treinando. A lesão, ela é inerente a estar vivo. O fato de você estar vivo é fator de risco para você se machucar. E ela chegou em casa com dor e a primeira coisa que o marido dela disse para ela foi: eu te falei que o CrossFit ia te machucar. Mas ela tá aí, me mandando mensagem, louca pra voltar, querendo voltar, porque ela sabe que não foi. Mas se ela não tem essa confiança em mim, essa credibilidade para ela, cara, o ambiente dela vai mandar ela parar, eu perdi a matrícula. Então é tão importante que você consiga passar a segurança, porque senão tu vai perder o aluno pro ortopedista, tu vai perder o aluno pro fisioterapeuta, tu vai perder o aluno pro marido, pra esposa, pro familiar, e tu vai perder o teu aluno pro chat GPT. Essa semana me apareceu um aluno aqui que me mandou uma mensagem dizendo que ele fez uma ressonância magnética, estava com uma lesão na posterior, fez uma ressonância, e ele pegou a ressonância, jogou no GPT e pediu pro GPT quais movimentos que ele não podia fazer no CrossFit. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim: coach, ó, falei com o GPT aqui, a partir de hoje eu não vou mais fazer esses movimentos. Cara, tu imagina o quanto foi frustrante para mim escutar uma mensagem dessa. Aí eu só falei assim, ó, Gustavo, faz o seguinte, passa aqui e vamos conversar. E aí, cara, eu tenho que pegar aquela ressonância, mostrar para ele que a dor que ele tá tendo não tem relação nenhuma com os achados de imagem. Porque imagina, ele tem uma dor na metade da coxa e todos os achados de imagem são de quadril. Não tem relação nenhuma a dor dele. E aí, cara, o GPT falou para ele parar de treinar. Se ele não confia em mim para mandar a mensagem, ele já tinha trancado a matrícula. Então você precisa estar preparado, porque senão você vai perder. E vou te falar, tá? Atender aluno que é saudável, jovem, que não tem dor, é fácil, cara. É fácil. Eu quero ver tu conseguir atender o público geral, que é o cara que não tem, assim, se tu consegue contar na mão quantos amigos teus, tá? Quantos parentes teus fazem atividade física e não tem dor? Quantos parentes teus realmente são ativos fisicamente e não tem dor? Tem que ser jovem, ativo. A grande maioria esmagadora tem dor, tem problema, tem algum diagnóstico, acha que não é capaz de fazer. Então você precisa saber atender essa galera, tá? E aqui eu trouxe e aqui que eu pergunto ao Físio, né? Eu trouxe a união de todo esse conhecimento, então, de fisioterapia, de entendimento sobre pessoas. E hoje já somos mais de 57 mil pessoas no Instagram, né? Impactamos hoje, dentro de todas as redes, né? Mas principalmente no Instagram, hoje impactamos mais de 2 milhões de pessoas todos os meses, tá? São mais de 1.000 pessoas já atendidas entre box, de toda essa jornada, né? Dentro da fisioterapia. Dentro de todo o ecossistema do Pergunte ao Físio, então a página do Instagram e do YouTube, no canal no YouTube. Então, se você não segue ainda lá no YouTube, vai lá, @Pergunta ao Físio, me segue lá também. Tá? Dá uma inscrição, tem aula todos os dias. Todas as terças-feiras tem aula lá. Então, alunos dentro do Pergunte ao Físio, dentro do Path Rehab, da Liga dos Treinadores, Treinador RX. Somamos mais de 250 alunos dentro do Path Rehab, ativos hoje, reabilitando. São mais de 500 treinadores dentro do ecossistema do Treinador RX, da Liga dos Treinadores. E já fomos para o CrossFit Games e vamos agora, semana que vem, também para o Wodapalooza. Para quem não sabe, é um campeonato que acontece em Miami, é um campeonato tão grande quanto o CrossFit Games. E posso, cara, me arriscar a dizer que, tirando o que vai acontecer agora em 2026, os últimos 3 games, o Wodapalooza foi maior do que esses eventos, tá? E assim, ó, é uma relação de apenas ganho. Porque é uma relação de ganho para você, onde você, por exemplo, tem um método que é direto, prático, aplicável, você consegue realmente transformar e se posicionar com o teu aluno, né? Você consegue realmente entregar resultados reais do teu aluno, tá? O teu aluno começa a ter resultados reais, então ganhos reais para o teu aluno e para você, tá? Isso que o Pergunte ao Físio entrega, né? É isso que os cursos que a gente tem, as estruturas que a gente tem dentro do Path Rehab entrega. Eu ganho mais dinheiro porque eu consigo entregar sucesso, eu sou feliz no que eu faço, porque assim, não adianta, eu faria de graça. Cara, ajudo muita gente no meu direct que eu não posso.
entendeu? Eu gosto de ajudar o outro, eu gosto de realmente impactar a vida das pessoas. Mas, cara, aí a gente precisa, né? Ganhar dinheiro, a gente não vive de arte. Então, o mercado, eu sei que você talvez seja tão apaixonado quanto eu, a modalidade para estar num sábado, 4 horas da tarde, podia estar fazendo churrasco, podia estar se divertindo, dormindo, mas está aqui estudando, se dedicando, tá? Você quer ganhar dinheiro, cara, é uma profissão que vale muito a pena. Eu acredito que o profissional da educação física, ele deve ganhar tanto quanto o médico, porque realmente é uma verdade. É uma verdade, imagina, um médico ganha tão bem, e ele é um profissional da doença, ele só trata a doença. A gente consegue tratar tudo antes, tá? Nem tudo é dinheiro, galera. Nem tudo é dinheiro. Mas sem ele, a gente vai perder o tesão de fazer aquilo que a gente ama. Porque nada dói mais do que você tentar progredir, fazer as coisas que você ama, fazer as coisas com tanto amor, e no final do mês tu tá aqui, ó, engargalado com conta, tá engargalado com dívida, não consegue pagar. E se o teu aluno, e eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, tá? Quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês sejam bem sinceros comigo. Se o aluno de vocês hoje, tá? Ele chegasse com uma facilmente para um movimento mais simples, por exemplo, não faria ele fazer pull-up, faria remada na gola, adaptaria o snatch para um clean rapidamente, mas com medo de que aquela adaptação, ou de passar outra adaptação, por exemplo, pudesse piorar o quadro dele, pudesse deixar ele pior. Ou você manda ele para o físio para fazer uma liberação. Só assim, não, isso é só uma contratura, vai lá no físio. Ou pior, você manda ele procurar um médico, ortopedista, sem critério nenhum. Manda ele procurar um médico. O que você faria? Ou você faria outra coisa? Pensa comente para mim. Porque você saber o que você vai fazer é importante. E esse aqui é um dado, galera, que eu peguei dentro das minhas redes sociais. Como vocês viram, são mais de 2 milhões de pessoas impactadas todos os meses. E esses tempos atrás eu abri uma caixinha nos meus stories perguntando para os alunos se eles achavam que os treinadores deles eram capazes, estavam aptos a poder atender pessoas com dor e pessoas de públicos especiais, então cardiopatas, idosos, pessoas com dores. Se eles achavam que o treinador deles estava apto a atender esse nicho de pessoas. E, cara, é triste, tá triste de ver um dado desse. Mas 84% dos alunos responderam que eles não acreditam que o treinador deles tenha capacidade de cuidar deles se eles se machucarem. Cara, talvez o teu aluno tenha respondido isso. Talvez o teu aluno que me segue respondeu isso. E o pior, nem o treinador confia nele mesmo, tá? Porque dentro do treinador RX, a gente faz uma conversa com os treinadores, né, para entender melhor a necessidade e as dificuldades do treinador. E eu perguntei lá dentro se eles se sentiam capazes de manejar. E 70% dos meus alunos disseram que eles não se sentem capazes de manejar lesões com segurança. E as respostas que eu recebi foram respostas como essa, ó. Faço adaptações no susto. Tenho medo de piorar a lesão. Já perdi aluno porque ele sentia dor e eu não sabia o que fazer. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo também. Porque eu também não acreditava que eu podia fazer isso dentro do piso preto. Porque na minha cabeça, fisioterapia era fisioterapia, crossfit era crossfit. Não tinha como casar os dois. Na minha cabeça era isso, é separado. E aí eu perdi aluno porque eu mesmo mandei o cara para fisioterapia. Eu mesmo mandei o cara parar. A dor do meu aluno me trava mais do que a dor trava o meu aluno. Olha só que loucura. O cara fica mais preocupado. E eu já tive feedback de colegas meus de piso preto que me falaram assim, ó, só de saber que o fulano tá vindo para aula, eu já começo a ficar ansioso, porque eu não sei que adaptação eu vou passar para ele hoje. Olha que loucura. Só porque o cara tinha uma dor, eu não lembro qual era o quadro, eu acho que era uma hérnia. E aí, tipo, pô, era um dia de deadlift. Cara, tu tem um cara que tem dor na lombar, que ele acredita que é por causa da hérnia de disco, e ele vem para uma aula de deadlift. E aí tu olha e tu pensa assim, ó, cara, o que esse bicho tá fazendo aqui hoje? E aí tu não pode falar isso pra ele.
Porque tu vendeu para ele dizendo que ele era um treinamento amplo e inclusivo. Então tu vai ter que criar estruturas e ferramentas para que ele faça a aula sem piorar o quadro dele. Mas 70% dos treinadores acham que não são capazes de poder fazer isso. Tá? Mas isso acontece porque muitos treinadores, eles não são treinadores efetivamente. Eu só tive essa clareza quando eu fiz o level 2. Muitos treinadores, eles são o que a gente chama de leitores de quadro. Eles pegam o microfone na mão, eles leem o quadro que está ali, eles explicam o aquecimento, soltam o relógio, conversam com os alunos, dá uma correção ou outra aqui, aí volta, fala a técnica, segue a técnica no modo operandi meio automático, não sabe personalizar a aula, não sabe entender a demanda da turma, não tem controle sobre a turma. Chega no hoje, ele parece uma líder de torcida, porque ele só fica assim, vamos, isso, não para. Parece que está organizando uma torcida, ao invés de estar realmente fazendo aquilo que você prometeu vender para o teu aluno, fazendo aquilo que você falou que era o teu trabalho, transformar a vida dentro do piso preto. Então, é um coach que adapta sem critério. Coach, eu tô com dor no joelho, não agacha, vai fazer outra coisa, troca pro sit-up. Ou agacha na caixa, ou tira o peso. Raciocinou em cima da lesão do teu aluno e pensou assim, será que ele não consegue agachar de um outro jeito? Nunca pensou fora da caixa. É um cara que decide as coisas muito no susto, que não se prepara para o que ele vai fazer, porque não tem conhecimento prévio. É um cara que fica à mercê da sorte de fazer as coisas e torce para que aquilo que ele está fazendo não piore o quadro do aluno. Para que aquele aluno que está evoluindo e que você não consegue observar o padrão de movimento dele e perceber que aquele padrão de movimento vai levar ele para um lugar que não é o que você está esperando. É onde ele vai chegar. Aquilo lá que ele está fazendo é uma vitória que você comemora, mas que às vezes a falta de orientação sua faz com que ele se machuque e tenha que parar de treinar daqui a 2 semanas. E assim, ó, o mercado, meu irmão, não perdoa. O mercado não perdoa. Ou você aprende a se adaptar e entender a demanda dessa nova galera que vem procurando o CrossFit, a entender a demanda do mais velho ao mais novo. Qual que é a diferença de atender um cara, uma pessoa de 16, uma pessoa de 30 e uma pessoa de 60? Quais são as demandas de cada um deles? Tá? Hoje, teu aluno, assim como você, eu sei que você usa, tá na IA o tempo todo, tá ali no chat, estou com dor no ombro, o que eu faço? E se você não tiver clareza, até postei hoje, depois dá uma olhada lá no Instagram, eu postei hoje sobre isso. Cara, o chat é uma ferramenta muito boa. E assim como toda ferramenta, você precisa saber usar ela. Se eu tentar cortar um pedaço de sarrafo usando um estilete, não vai dar certo. A ferramenta até corta. Você precisa saber usar a ferramenta de um jeito certo. O teu aluno não sabe usar a IA para poder cuidar da saúde dele. Então, você hoje, você está brigando com ortopedista, você está brigando com fisioterapeuta para não perder esses caras, você está brigando com a IA, você está brigando com o seu colega do outro box. Cara, tem muita gente. Então, ou você aprende a se estruturar e a melhorar o teu conhecimento, ou já era para ti, meu irmão. Você vai morrer. Tem mercado para quem é bom. Sempre tem mercado para quem é bom. E o mercado de pessoas com dor, ele sempre vai existir. Sempre vai existir. A probabilidade de um aluno ele passar toda a jornada da vida dele sem sentir uma dor é quase zero. Isso não sou eu, é qualquer pessoa. Tá? Os estudos de dor lombar, por exemplo, mostram que 1 a cada 2 pessoas vão ter um episódio de dor lombar até os 30 anos. Até os 30 anos, 1 a cada 2 pessoas vão ter episódio. Se a gente vai mais longe, eles botam mais de 90%. Vão ter episódio de dor lombar. E aí pode ser o teu aluno. Aí talvez nesse episódio ele vai procurar um médico, o médico manda para físio, o físio fala que o CrossFit é ruim, o médico falou que o CrossFit é ruim, ele acha que foi o deadlift que machucou a lombar dele, aí ele já estava meio de saco cheio, porque estava estagnado, acabou, perdeu a matrícula. Então o cara que era bom, ele vai se machucar em algum momento. Então atender pessoas que estão 100% aptas, a probabilidade de você atender essas pessoas está sempre abaixo. Então
existe um caminho onde o treinador ele pode sim aprender a identificar sinais de alerta, tomar decisões com segurança, adaptar com critério, não simplesmente no achismo, tá? E principalmente reter mais alunos. E ter alunos de personal também, para você poder realmente ganhar dinheiro. Porque o treino, ele é como um remédio, tá? O treino ele tem uma dose certa, uma via certa e um momento certo. Se você tentar tomar um paracetamol para tratar uma dor de barriga, não vai funcionar. Se você tentar tomar um AS, sendo que você é diabético, vai dar errado. Pra quem não sabe, o AS é aqui no sangue, o diabético já tem problema de cicatrização, então tomar um remédio que é aqui no sangue pode causar uma hemorragia e depois morrer, tá? Só para deixar claro aqui o porquê. Então, o público que tem dor, ele está disposto a pagar mais caro para se ver livre da dor. Se você já passou por isso, você sabe. Eu já passei por isso, quando eu estava com dor no ombro, já travei a lombar. Cara, eu nunca vou esquecer desse dia que eu travei a lombar, porque eu paguei R$ 250 no osteopata, porque eu acreditava que eu precisava, era isso que eu tinha na minha cabeça, que eu precisava instalar minha coluna para passar a dor. Eu cheguei lá chorando, porque eu fui de moto, cada vez que a moto passava no solavanco, o cara chorava de dor. O cara mal me avaliou, me estralou, não estralou minha lombar, que era o que eu achava que eu precisava. E eu saí de lá com dor. E a sensação que eu tive é que eu gastei R$ 250 e joguei no lixo. Aí depois, eu fiz os exercícios que eu sabia que tinha que fazer, e aí depois de 2 semanas a dor começa a melhorar. Eu joguei R$ 250 no lixo, mas eu tava desesperado, porque quem tá desesperado aceita pagar para se ver livre da dor. Ah, físio, mas isso aí eu vou estar ultrapassando as barreiras da profissão. Diz uma coisa. O teu aluno, ele não tem dor nenhuma, tá? O teu aluno não tem dor nenhuma. Ele chegou para você. Ele não consegue agachar abaixo da paralela. E aí você começa a desenvolver o air squat dele. E aí, em torno de uns... Você vai passando as adaptações de air squat normal que você passaria na aula, tá? E aí, você chega e, em certo momento, ele quebra a paralela. Você fez fisioterapia? Você, em algum momento, chegou para ele e falou assim, ó, vamos fazer fisioterapia? Ou você só fez o teu trabalho de usar o movimento a favor do teu aluno? Você não vai usar técnicas de liberação miofascial, até mesmo porque técnica de liberação, se você fizer um curso, você pode, tá? Pelo conselho, pelo CREF, você pode, você tem esse know-how. O que o fisioterapeuta faz que você não pode fazer? É o uso de eletrotermofototerapia. Então, o uso de choquinho, o uso de laser, o uso do ultrassom, que não funciona. Isso você não tem acesso. Aplicáveis, injetáveis, agora a fisioterapia pode injetar, né? A educação física, por mais que injete, a gente sabe, mas não deveria. Então, você não está fazendo nada que passa do teu escopo de funções. Você vai avaliar, você vai entender o quadro e a necessidade do seu aluno e você vai passar os exercícios corretivos. Assim como você passaria rosca bíceps caso ele quisesse ganhar força de bíceps. Mas tu entende que o teu aluno precisa trabalhar força, tu passa um exercício específico de musculatura de escápula. O que tem fisioterapia nisso? É só porque você acredita que a educação física só pode trabalhar com performance. E aí o fisioterapeuta acha que ele só pode trabalhar com fisioterapia de dor. Fazer o teu aluno treinar com segurança não tem absolutamente nada a ver com físio, tá? É só um coach, um treinador que é bem formado, que tem visão e tem critério. É só isso. E esse é o raciocínio que eu aplico dentro do Path Rehab. Hoje, dentro do Path Rehab, com os meus alunos online, a gente faz um processo de avaliação, eu converso diretamente com eles, eu troco a ideia e passo esse conhecimento para que eles consigam ter segurança para treinar. Mas eu também faço isso com os meus alunos do box e os alunos de personal. Exatamente esse raciocínio. Inclusive, tem vários alunos meus do box
que eu faço? Ó, por exemplo, aconteceu agora, o meu aluno foi pro campeonato e ele teve um estiramento de manguito. Tá? Um dos manguitos estourou, eu acho que foi infraespinhoso, e ele teve um estiramento. Então, ele tá vindo pra aula treinar, passo, ao invés de passar os exercícios pendurados pra ele, eu passo fortalecimento pra ele. Olha o valor agregado na aula. Se eu não tenho esse conhecimento, ele não vem treinar. E aí ele teria trancado a matrícula, quiçá teria renovado o plano. Se tivesse na finaleira de ele renovar, porque o que o médico falou pra ele? 3 meses sem pendurar. Aí, pô, se ele já tá na pindaíba do plano, o plano dele tá pra vencer, o médico fala 3 meses, ele vai renovar pra quê? O plano semestral, se ele vai ficar mais 3 meses sem pendurar. Vai falar, vou fazer outra coisa. Entendeu? Então, eu aplico exatamente isso que eu tô falando pra vocês, eu faço todo santo dia no piso preto. Todo santo dia. É isso que eu ensino pros meus estagiários. É isso que eu ensino pros meus colegas, é isso que eu ensino pros meus alunos. Quem entende isso não só mantém o aluno com dor, tá? Mas ele passa a programar treino melhor, porque ele consegue ter mais clareza sobre o movimento. Ele consegue virar uma referência dentro do piso preto, porque agora as pessoas confiam em você e vão falar contigo. É o que mais acontece, cara. Eu tenho aqui no meu cantinho, esse espaço que vocês estão vendo, eu tô aqui trabalhando, volte e meia, aparece alguém assim, eu fiz. Tô assim, acessado, tu acha que dá? Eu fiz. Manda mensagem no direct. Essas mensagens que eu te mostrei no começo da aula, que são alunos mandando mensagem para mim, o fato de eu ser referência, porque as pessoas confiam no que eu falo. E eu quero que você também seja esse cara, tá? Você vai ganhar muito mais respeito do teu aluno. Teu aluno vai começar a ver que tu não é aquele profissional várzea da educação física. Você realmente tem um papel fundamental na transformação da vida dele. Você vai conseguir aumentar o teu ticket médio. Como eu te falei, aluno de dor paga mais caro. E outra, quando você começa a impactar dentro do piso preto a vida do teu aluno de verdade, e acontece como aconteceu com o Gustavo, de ele sair do box e vir aluno atrás dele, tu acha que o dono do box está olhando como para isso? Se eu perder o Otávio, eu perco metade do box. Você tem poder de barganha, porque isso é um problema que o dono do box ele não enxerga. Se ele não investe e faz o treinador querer estar ali, o aluno está ali muitas vezes por causa do treinador. E aí, se esse treinador ele sair, como é que tu vai manter esses alunos? Que eu preciso fazer esse treinador ficar? Então, o treinador que consegue reter mais alunos, ele tem barganha com o dono para aumentar o horário da aula. Se não consegue aumentar o horário da aula, consegue pegar a diminuição, consegue fazer um ajuste, diminuir um pouco os horários da aula, tu consegue ter barganha nesse meio. E tu conquista mais espaço dentro das redes sociais como uma autoridade, efetivamente. Tá? E esse é o caminho natural quando você aprende a reduzir, a prevenir lesões, tu passa a estruturar um treino de uma maneira mais inteligente. Tu começa a montar uma progressão para fazer, por exemplo, quando tu começa a entender sobre como evitar lesão, tu começa a visualizar fragmentos do movimento. Se tu visualiza fragmentos do movimento e começa a entender, por exemplo, o que é a posição de arco, o que é a posição de rolo, por que o meu aluno começa a ter dor no ombro, no toast to bar? Aí eu entendo que, pô, ele tá tendo dor no ombro porque ele faz muito braço e pouco core. Então, pô, eu consigo fragmentar o toast to bar de uma maneira que eu faça, estimule ele a fazer o movimento do toast to bar pelo core. Então eu começo a montar progressões com propósito para o movimento, porque aquilo está muito claro na minha cabeça. Eu começo a saber programar cargas, volumes e estímulos de uma maneira segura. Eu aumento o número de alunos que eu tenho e eu começo a cobrar mais caro pela minha aula. Você se torna um treinador que realmente lidera, que realmente impacta a vida dos seus alunos de uma maneira positiva e impacta de uma maneira segura. E assim, galera, isso aqui é o que eu consigo chegar em uma única aula. Claro, isso é um conteúdo denso, tem muita coisa por trás disso aqui que realmente fazem mais, precisa ser mais detalhado para que você consiga ter um raciocínio. Mas se você quiser dar um passo além, se você quiser ir mais fundo nesse tema, se você acha que realmente isso tem mercado e realmente pode fazer sentido para você, tanto agora quanto no futuro, eu tenho uma oportunidade para te mostrar. Tá? 70%, como eu te falei, 70% dos treinadores estão em busca de algo. Esses mesmos 70% que falaram que não tem segurança para adaptador, eles também me falaram que eles estão buscando algo, que eles consigam melhorar o desempenho profissional deles e financeiro. Então, eles realmente consigam ganhar mais dinheiro. Tá?
e principalmente que eles consigam melhorar a saúde dos alunos deles. Então percebe que é aquilo que a gente conversou. Você pode amar a sua profissão, você pode realmente amar a transformação que você causa na vida do seu aluno, mas se você não ganhar dinheiro, nada disso faz sentido. Se você não botar comida na tua mesa, nada disso faz sentido. Tá? E hoje, todo esse conteúdo que eu falei para vocês está tudo picado por aí. Tá? Tá tudo picado por aí, sendo inviável para a grande maioria das vezes. Eu sei disso porque hoje eu tenho um problema de conseguir estudar efetivamente, eu tenho que acordar meia hora antes ou dormir mais tarde para conseguir ter uma horinha para poder ler um artigo, poder me atualizar em alguma coisa, porque fica inviável de tu fazer todos esses cursos ao mesmo tempo. Imagina ter mais uma faculdade, mais uma pós-graduação para conseguir se manter atualizando. Tá? E a formação treinador RX, ela é uma formação prática, direta e feita para quem vive dentro do piso preto. Tá? Ela é para treinadores que querem ser referência no boxe. Dentro do treinador RX, você vai aprender os fundamentos do level 1 e do level 2. Então você vai entender, lá dentro eu explico detalhadamente como funciona, o que é o CrossFit, como que funciona o CrossFit, como que você programa treinos baseados na metodologia da CrossFit, que é a metodologia que eu uso hoje dentro do piso preto. Você aprende como ensinar, observar e corrigir de uma maneira mais segura, desenvolvendo as suas ferramentas de treinador. Você aprende a gerenciar grupos de uma maneira mais eficiente, a demonstrar não só o movimento, mas a sua postura, e você melhora a sua presença e atitude. Tudo isso eu trago dentro do Treinador RX, essas ferramentas de treinador que eu colhi lá na fonte, lá na CrossFit. Peguei, é um curso de $1.000 cada um. Tá? Então só aqui de curso da CrossFit tem R$10 mil investido. Tá? Quais são, como prevenir, como gerenciar as principais lesões do CrossFit. Tá? Esse é um curso que eu poderia facilmente vender por R$1.000. Como se desenvolver como profissional. Então, como que você faz para ter uma postura dentro da aula que o teu aluno pare de enxergar como só um leitor de quadro e realmente ele entenda o teu papel e a tua função dentro da saúde dele. Que você é uma peça indispensável dentro do orçamento dele, que quando ele tiver um problema em casa, um break em casa, e ele precisar pensar em cortar você e a aula de inglês, você seja mais importante do que a aula de inglês. A gente sabe que quando o financeiro aperta, a saúde normalmente é o primeiro benefício a ser cortado. Mas se você realmente consegue impactar a vida do teu aluno a ponto de você ser indispensável, ele vai fazer de tudo para te manter. Como você pode se posicionar nas redes sociais? Cara, eu sou uma prova viva de que a rede social ela consegue realmente te ajudar a impactar mais pessoas. Eu tenho um desejo gigantesco de transformar vidas através do meu trabalho, através do piso preto, certo? E eu entendi que através das redes sociais eu consigo amplificar isso, e através de outros treinadores eu consigo amplificar ainda mais, tá? E eu fui buscar com os melhores do mercado, tá? Então eu fui da mentoria do Érico Rocha, fiz os cursos, para quem não conhece, a Fórmula do Lançamento, fiz o curso do Érico, do Leandro Ladeira, também do Érico, a Fórmula do Lançamento e o Venda Todo Santo Dia. São cursos que te ensinam a se posicionar nas redes sociais. Os maiores nomes do mercado eu fui atrás deles. Só que tem R$5 mil investido, fora a mentoria que eu nem botei aqui, fora a mentoria que tem um valor de R$35 mil. Tá? E agora a gente vai ter mais um módulo, que é o coach lucrativo. Porque a gente entendeu que os nossos alunos, eles precisam saber monetizar isso. Eles precisam entender como que eu vou pegar todo esse conhecimento e transformar isso em dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar um novo módulo onde não vai ser esse final de semana agora, né, que a gente está tendo, não do dia 15, que eu vou estar no Lollapalooza, então no outro. Isso vai dar a semana, eu não sei que semana que vai ser. Hoje é dia 7, dia 14, semana que vem, dia 21. No dia 21 ou no 22, eu vou confirmar ainda, mas dia 21 e 22, eu vou fazer uma aula onde eu vou te mostrar como eu faço para poder cobrar R$250 uma avaliação. Tá? Então, como fazer a avaliação, isso tudo já está dentro do Treinador RX, tá? Eu só vou te mostrar na prática. Como você faz a avaliação, o que você identifica,
como você vai pegar essas ferramentas e usar elas para poder transformar a vida do seu aluno. E isso, essas ferramentas e todo o conhecimento que eu trouxe aqui para vocês, fez eu sair de uma hora aula que eu falei para vocês de R$ 50 para hoje, uma hora aula de personal de mais de R$ 110. E sabe o que é legal? Eu estava conversando com um aluno meu, que é ortopedista, ele faz plantão nos hospitais da cidade aqui, ele faz plantões de 12 horas. Sabe quanto é que é a hora do ortopedista, do plantão que ele faz? R$ 120. Eu tô quase chegando na hora do médico. Lógico que ele tem muito mais horas, ele fecha 12 horas, ele vai ganhar 12 horas. Claro, eu trabalhar 12 horas do jeito que ele trabalha, eu não vou ter vida. Mas o valor de hora trabalhada, estamos aqui, ó. E eu quero que você também tenha isso. Eu quero também que você consiga usar a tua profissão e o diploma que você pagou caro para fazer, que você consiga realmente impactar e colher os frutos disso, tá? Mas não é só isso, tá? Dentro do Treinador EX você vai receber os bônus ainda. Um dos bônus que você vai receber é a planilha SPW. A planilha SPW é essa planilha que eu estou te mostrando aqui, tá? Ela é uma planilha que eu uso hoje para programar os meus treinos. Ela é uma planilha onde ali você consegue ver divididinho azul, laranja, cinza, amarelo e verde, são as semanas. E aqui eu distribuo dentro do programa, né, eu consigo distribuir, eu vou ver se eu consigo abrir ela aqui para vocês, efetivamente, porque estava com problema mais cedo, não sei se ela vai abrir, a gente está tentando agora, tá? Mas eu consigo distribuir de uma maneira mais palpável os treinos para que eles fiquem variados, porque eu sei qual é a dificuldade de montar treino, a dificuldade de tu ficar pensando, matutando no treino, conseguir fazer, saber se aquilo lá vai encaixar ou não. Então, aqui dentro dessa planilha eu consigo criar treinos variáveis, rápidos, porque assim, ó, para tu montar um mês inteiro, tu não leva, tá? Tu não leva mais do que 5 minutos, tá bom? Para montar o treino inteiro, tu não leva, montar o treino, a estrutura da aula. Hoje, para montar um mês todo, eu devo levar 1h30 no máximo, para montar o mês todo. Imagina. E, cara, com treinos variados, divertidos, consegui estudar. Eu vou mostrar a planilha no final do final da aula, eu mostro para vocês a planilha. Antes de a gente abrir para tirar dúvidas, eu mostro para vocês ao vivo, tá bom? Então, a planilha SPW é um bônus que eu entrego para vocês. Essa planilha, cara, tranquilamente, eu podia vender, mas ela é só um bônus da mentoria, tá? Você vai receber também todas as aulas gravadas da Liga dos Treinadores. Então, cara, tem mais de 50 aulas gravadas lá. Então, tem conteúdo para você. Cara, tem mais de 50 horas de conteúdo para você poder aproveitar e entender sobre dores, lesões, discutimos casos, discutimos estrutura, progressão de aula, como fazer as coisas. Cara, tem muito conteúdo lá dentro. Você vai ter uma aula ao vivo por mês, tá? Para você poder tirar dúvidas e se orientar em relação a casos específicos do teu box. Então, por exemplo, Otávio, eu tenho um aluno aqui que tem um quadro específico, tá? Ele tem aqui uma tendinite calcária de ombro. Sabe o que é uma tendinite calcária de ombro? Pois é, o aluno pode ter. Se você não souber o que é e o que acontece, você pode perder ele, tá? E se você souber e souber explicar para ele, você pode angariar um aluno de personal, porque o tratamento é muito simples, fortalecimento. Se tu for olhar a maioria das lesões musculoesqueléticas, o tratamento é fortalecimento. Joelho, padrão ouro. Ombro, padrão ouro. É fortalecimento, tudo que você pode fazer, tá? Então você vai ter uma aula ao vivo para falar exatamente sobre os casos do teu box, poder tirar dúvidas sobre alguma coisa do curso. Você tem acesso ao grupo do WhatsApp para ter orientações diretamente comigo. Então, eu estou nesse grupo para você poder trocar dúvidas com os seus alunos, com os seus colegas, e principalmente eu estou no grupo para poder moderar e ajudar vocês. Além do que, você vai receber acesso ao programa do PAF Rehab completo. Então, todos os protocolos. Dentro do PAF Rehab, você tem acesso aos protocolos de ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo e lombar. Todos esses protocolos para você poder pegar e aplicar com o seu aluno. Protocolos já validados. Então, eu vou te ensinar a como você avalia, vou mostrar os problemas que você pode encontrar na tua avaliação e eu vou te dar o tratamento, para que você tenha todas as ferramentas para poder começar a trabalhar com o seu aluno que está com dor. Exatamente para que você consiga retirar todo o investimento que você fizer, tanto no teu profissional,
e você começar a ver dinheiro de verdade entrando na tua conta. Isso tudo separado, tá? Isso tudo separado seria mais do que R$ 5.000, tá? Mais, muito mais. Só só os bônus, tá? Só os bônus. Além disso, você vai receber o selo de treinador RX. O selo de treinador RX, ele vai ser uma recomendação, onde dentro do meu Instagram eu vou te recomendar como um treinador apto a poder atender pessoas com dor. Vocês viram que eu recebo direto mensagem de aluno perguntando onde tem treinador, onde eu atendo. E aí, se você for o aluno da tua cidade, eu indico você, para que você possa atender esse aluno. Então a gente começa a ter uma rede onde mais treinadores realmente conseguem transformar vidas. Onde mais treinadores conseguem impactar de verdade a vida do seu aluno dentro do Preto. Meu Deus, físio, mas quanto que eu vou ter que investir nisso aí, pelo amor de Deus, tá? Então assim, falando de números, tá? Falando de números aqui para vocês. Só os cursos, isso aqui é a cotação de hoje do dólar, tá? Não foi o que eu paguei, porque eu paguei o dólar a R$ 6 quando eu comprei os cursos da CrossFit. Isso aqui é o dólar de hoje, tá? Dá 10.490, só o CF Level 1 e o Level 2 da CrossFit. Pagar uma segunda faculdade, então fazer uma fisioterapia ou fazer uma pós-graduação, fácil R$ 15.000, isso em valor de mercado, fácil, tá? Porque eu paguei 80 mil na minha faculdade. Vou ter um valor de 15 para a gente poder ser simbólico aqui, tá? O curso de prevenção de lesão, eu venderia ele fácil por R$ 1.000. O curso de posicionamento digital, 5 mil. E eu nem botei a mentoria, tá? Curso de desenvolvimento de profissional, para você poder saber se posicionar como um treinador que realmente transforma vidas, pelo menos mais de R$ 1.000. A planilha SPW, eu vou apresentar mais tarde para vocês, e vocês vão ver, venderia tranquilamente ela por R$ 500. Tranquilamente, porque a transformação que ela causa na vida das pessoas, cara, dos treinadores, é bizarra, tá? Causa na minha. E o Path Rehab hoje, o protocolo completo, a gente vende a 659. Tudo isso somado é um valor investido de R$ 33.649, tá? Mas calma, o valor que tu vai pagar no treinador RX não chega. Tu pode dividir esse valor por 4 que tu não vai chegar nele, fica tranquilo, tá? Você tem uma garantia incondicional de 7 dias, isso aqui não sou eu, o Procon, tá? Então você comprou, não gostou, cara, show de bola, 7 dias, devolve o teu dinheiro, tá tudo certo, tá? Mas existe uma garantia condicional aqui, tá? É uma garantia extra, porque eu confio tanto na transformação, os alunos que passaram pela gente tiveram tanto resultado, eu tenho certeza que se você fizer, você vai ter. Mas se em 90 dias você comprou o curso, você fez as aulas, você seguiu, depois de 90 dias, você não se sentiu mais seguro, você não percebeu um nível na tua evolução em relação à tua autoridade, ao teu reconhecimento dentro do box, você acredita que a formação, em alguma maneira, ela não entregou aquilo que eu prometi? Em alguns dos pontos, eu falei que tu ia ter alguma coisa e eu não te entreguei isso. Tá? Você não sentiu que você aumentou a prevenção de lesão no teu box? Você não sentiu que você aumentou a quantidade de alunos no teu box? Ou que você teve mais retenção, que em nenhum momento você não conseguiu reverter um aluno que ia cancelar por causa de uma dor? Cara, eu faço questão de devolver 100% do teu dinheiro. Faço questão. Comprou, não deu 90 dias, Otávio, eu não gostei, cara, não cumpriu nada, não atingiu os objetivos, a gente senta, eu entendo o teu quadro, eu entendo o que está acontecendo, e se dessa conversa 1 a 1, eu realmente perceber que, cara, foi um erro meu, o produto não serviu para você, cara, eu faço questão que você pegue seu dinheiro de volta, porque eu não quero só seu dinheiro, eu quero transformar a sua carreira. É isso que o treinador RX entrega, é isso que aconteceu com a minha carreira, é isso que está acontecendo com a carreira do Caio, com a carreira do Joab, com a carreira de todos os alunos que passaram dentro do treinador RX, tá? E o valor que tu vai pagar hoje, tá? Para quem está aqui ao vivo, o valor que tu vai pagar hoje é apenas 12 vezes de R$ 113,46. Ou, se tu pagar à vista, R$ 1.097, tá bom? Esse é o valor que tu paga hoje. Esse valor ele estará disponível apenas até domingo, às 23h59, tá?
E alunos que são do Path Rehab ou pessoas que já são do treinador RX, tá? Eles têm um cupom de 20% de desconto. Então, você pode realmente mandar uma mensagem pra gente lá no direct, tá? Pode mandar lá no Insta ou pode mandar pra gente no WhatsApp que você tem. Manda lá, porque você tem um cupom de 20% de desconto para poder entrar no programa, tá? O que eu tô te oferecendo aqui é uma oportunidade real. É uma oportunidade para você parar de viver no improviso. É para você parar de perder aluno por nada. Parar de perder aluno porque você não tem um conhecimento que é tão simples, tão básico da tua profissão. É para que você pare de trabalhar por migalha. Ninguém faz uma faculdade para trabalhar por R$ 20 hora aula. É um absurdo receber esse valor. Mas eu entendo que nem todo box tem a capacidade de pagar, como aqui na 047 eu recebo R$ 50 hora aula. Eu entendo que nem todo mundo tem, todo box tem esse suporte de pagar. A 20, R$ 30 é jogar, é jogar o teu diploma, pegar o teu diploma e rasgar. Você precisa aprender a qualificar, a melhorar o teu serviço, a entregar algo que ninguém está entregando. É para você realmente impactar a vida do teu aluno de uma maneira que ele nunca mais vai esquecer de você. De um jeito que ele vai lembrar de você para sempre, que você foi o cara que conseguiu fazer ele treinar sem sentir dor. Foi você que conseguiu tirar ele lá do fundo do poço e fazer ele voltar a ter tesão de treinar de novo, tá? De transformar a vida dos teus alunos dentro do piso preto, tá? É essa oportunidade que eu estou te oferecendo. Mas olha só, essa oportunidade, como eu te falei, ela só aparece uma única vez. Então, você deve tomar uma decisão agora, tá? Porque esse link que está aparecendo aqui no chat agora, esse link que está no chat agora, ele só vai ficar disponível até as 23h59 de amanhã, tá? Ele não vai aparecer de novo. Esse valor estará disponível apenas até as 23h59. Galera, é mais barato mensal, é mais barato do que um pote de whey, tá? É mais hoje, eu não sei como é que tá nessa tua cidade, mas um whey furreco aqui na cidade, tu tá pagando 130 pila. Tá? O preço de investir na tua formação, no impacto que tu causa na vida do teu aluno, ele tá mais barato do que um pote de whey. Tá? E agora, meu amigo, a escolha é tua. Tá? A escolha é tua. Clica no link agora, que tá aqui no chat, e adquire hoje mesmo. As inscrições só vão estar disponíveis até amanhã, às 11h59. E agora, assim, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir, tá? Eu vou tomar aqui uma água, porque eu tô com a garganta seca. Você tem um tempinho para pensar. Já já eu volto para tirar as dúvidas. Enquanto isso, a gente vai abrir aqui a planilha do treinador RX para você poder observar a planilha e entender como ela funciona. Fechado? Então, aguenta aí um pouquinho. Já volto já. Tô morrendo de sede, cara. Todo mundo aqui que tá aqui, eu falei antes com o Lívio, né? Falei antes aqui com o Lívio. Mas todo mundo aqui fez o Open. Como é que vocês estão do Open? Foi legal? Não foi legal? Fecharam? Não fecharam? Conseguiram fazer? Manda aqui embaixo para mim, para eu poder saber como é que foi o Open de vocês. Cara, hoje eu fiz, apanhei igual malandro da polícia. Cara, que coisa. Hoje o gás faltou. Meu Deus. Semana passada, a gente fez o dual ball, foi muito mais tranquilo. Hoje, minha azar. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui, rapidinho, deixa eu entrar aqui. Sabe, né, galera? Programa ao vivo tem dessas coisas, né? A gente faz essas coisas aqui. Se você tiver uma dúvida, vai mandando no chat. Já já eu vou abrir para a gente poder responder, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, só abrir aqui. Tá? Estou abrindo aqui a planilha SPW para você poder acompanhar.
Tinha perguntado pra mim? Ah, pra qualquer um, na verdade, como é que foi o Open de vocês? 5 repetições do Ring Muscle Up. Olha só. Cara, E chegar tu? no ringue já é uma novela, né? Cara, e olha que eu Chegar no quebrei ringue. bem ali pra chegar no ring, tá? Não, Quebrei tinha que legal. quebrar, né? Senão não tinha Não, não. condições. Ô, só uma pessoa que eu vi fechar até agora, né? Mas é mais que O, obrigação dele. Foi o Felipe, aí, o Cidral. o Luiz ficou com uma rep pra fechar. É, o Cidral fechou em 11, alguma coisa ali. Então, olha só, galera. Vou abrir aqui a planilha SPW, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Essa aqui é a planilha SPW. Aqui eu tenho todos os movimentos distribuídos, tá, por categoria. Então, aqui eu tenho a coluna da categoria, G de ginástica, W de weightlifting e M de metabólico. Aqui eu tenho a função desse movimento, então seria um squat, seria uma empurrada, uma puxada, o que ele faz. Aqui eu tenho os movimentos de skill também, para eu poder entender, né, o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo. Então eu tenho toda essa sequência. Eu também, tá? Então aqui eu tenho um mês já programado, só para vocês poderem entender. Mas aqui eu tenho um mês já programado. Então o que acontece? Aqui eu consigo distribuir, por exemplo, a minha semana, tá? Então eu posso fazer, ó, eu quero um tempo. O tempo é o quê? É um treino curto, médio ou longo. O tipo de treino, ele é o quê? Ele é um treino monoestrutural, então ele só é metabólico, ele só é ginástico, ele só é de peso, ou ele é um couplet, onde eu vou trabalhar um metabólico ginástico. Então aqui eu tenho, ou ele é um heavy day. Aqui eu mesclo, tá? Como é que eu vou fazer? Ele é um treino de baixa habilidade, média habilidade ou alta habilidade. Carga é uma carga leve, moderada ou pesada? O volume é um volume baixo ou é alto? O esquema que eu vou trabalhar vai ser um esquema de couplet, triplet, é um treino individual, ou ele é um treino de 4 ou mais movimentos? A prioridade desse treino, ele é por tarefa ou por tempo? O formato que eu vou usar, ele vai ser um 4-time, um AMRAP com intervalo, ou ele vai ser um EMON? Esse treino vai ser em dupla, trio, ou ele vai ser não? Vai ser individual. Aí eu consigo definir as skills e os movimentos que eu vou botar no workout. Isso aqui, a hora que você consegue definir isso aqui primeiro, tá? A hora que você consegue definir isso aqui primeiro, fica muito mais simples para você poder realmente começar a programar o teu treino. Porque daí a tua estrutura fica assim, ó. Ó, segunda-feira. Segunda-feira eu quero um treino longo, um MGW, então que vai ter monoestrutural, vai ser cíclico, com ginástica e levantamento de peso, então é uma mistura dos três. Eu quero uma baixa habilidade, eu quero uma carga leve, eu quero um volume. Isso aqui, só para vocês entenderem, tá tudo baixa habilidade, porque esse aqui foi a semana de janeiro, a primeira semana de janeiro que tava todo mundo voltando de férias, tá? Então por isso, mas depois você vai vendo aqui que ele passa mesclado, tá? Então, eu quero uma baixa habilidade, uma carga leve, um volume alto, eu quero um esquema com 4 movimentos ou mais, eu quero trabalhar por tempo, então ele vai ser um AMRAP, e eu quero um treino em duplas. Aí a skill vai ser um back squat, então o treino que eu botei foi de corrida, strict pull-up, push-up e air squat. E aí fica muito mais simples. Agora, e assim eu vou distribuindo a minha semana. Então chegou na semana, no sábado aqui, eu tenho toda a minha semana já montada. Aí eu consigo vir aqui embaixo e eu começo a ver, ó, minha semana 1, tá? Minha semana 1. Minha semana 1 eu tive 3 agachamentos, 2 movimentos de hinge, que é dominância de quadril, 3 flexão de tronco, uma puxada, uma empurrada, então eu começo a ter parâmetros sobre a minha estrutura. Eu tive 11 treinos em dupla durante o mês de janeiro. Aqui eu consigo ter um panorama maior sobre quantos movimentos eu tive. Ó, por exemplo, em janeiro eu não tive nenhum heavy day. Mas se eu não tenho esses parâmetros, eu não consigo saber o que eu estou fazendo, tá? Eu tenho quantos... Aqui eu vou variando, ó, eu consigo ver aqui quais são os movimentos que mais aparecem. Então, por exemplo, ó, os movimentos que mais apareceram foi corrida, DU, toast to bar e box jump. Então eu começo a ter métricas, ó. Pô, esse mês aqui eu tive muita corrida, então, cara, eu vou ter que ajustar isso aqui. Mudo, troco movimento. Aqui embaixo eu consigo ter. Então eu consigo, essa planilha consegue me dar métrica para eu poder ter base e conseguir entender para que caminho eu tô indo. E isso aqui, cara, mudou a minha forma de montar treino, tá? Mudou, de verdade mesmo. Se não fosse isso aqui, cara, eu gastaria muito tempo fazendo os treinos. Muito tempo.
Mas é isso, galera. Se você tem alguma dúvida aí, eu separei aqui algumas perguntas, tá? Que vocês já me mandaram em relação a em outras oportunidades, né? Então, vamos lá. Pergunta mais comum é tempo, né? Será que eu tenho tempo para fazer tudo isso? Porque, pô, às vezes é um conteúdo muito denso, muito pesado, eu não vou conseguir fazer. Então, o que acontece? O conteúdo de dentro do Treinador AX, ele é pensado que é um conteúdo num tempo que eu também consigo gravar, né? Então, são aulas rápidas, diretas, conteúdo sem enrolação. Tudo o que você precisa dentro do piso preto. É isso que tem lá, tá? Exatamente para que você assista a aula e entregue no dia seguinte o conteúdo do teu aluno. É muito simples, é um curso prático e direto, tá? Feito para quem vive piso preto, assim como eu, assim como você, tá? Mas eu não sou fisioterapeuta, isso aí dá para fazer para mim? Eu te expliquei que dá, né? Só precisa ser um fisioterapeuta, por exemplo, para trabalhar com exercício. Não é uma... Qual que é a diferença de uma rosca direta, por exemplo, para fazer um manguito? O manguito é um exercício de físio e aí a rosca direta não é? Qual que é a diferença de fazer uma barra fixa? O meu fisioterapeuta não tem que fazer uma barra fixa com o meu aluno para poder fazer o fortalecimento dele? Então ele está roubando o meu movimento? Não. Você não precisa ser um fisioterapeuta para entender de movimento. Você só precisa saber o que o teu aluno precisa. Você precisa entender o raciocínio. Então você não precisa, tá? Ser um fisioterapeuta. O olhar clínico é o que tu precisa ter. O saber olhar, observar e corrigir, isso você precisa saber. Mas são coisas que estão dentro do teu escopo de funções, tá? O curso hoje, são 20 horas de curso, tá, efetivamente, mais os bônus da Liga dos Treinadores. Aí na Liga dos Treinadores tem mais de 50 horas de aula para você assistir, tá? Mas também são aulas rápidas, ali em torno de 30, 40 minutos, você consegue ter um conteúdo. E o bom é que são conteúdos diretamente aplicáveis. Então a ideia da Liga, por exemplo, é exatamente você pegar o conteúdo, aquela aula, e, pô, abrir um gatilho, entender, pô, pegar um quadro que seja semelhante ao teu aluno e saber o que fazer. Então, todas as aulas, elas são diretamente aplicáveis dentro do Display. Não tem nenhuma aula dentro do treinador RX que você não consiga terminar a aula e pensar assim, ó, consigo fazer. As aulas da Liga, elas são aulas que estão gravadas. As aulas da Liga, elas estão gravadas. Mas você vai ter encontros mensais dentro do treinador RX. Então, você entrando agora, você vai ter encontros mensais para a gente poder tirar dúvidas específicas do teu quadro. Tá? Então, por exemplo, a Naira dá aula no box e lá no box dela tem um aluno que está com um quadro de condromalácia patelar grau 3. E aí ela não sabe o que fazer. Ela assistiu às aulas, mas ela não está se sentindo segura. Dentro das aulas, inclusive, você tem aulas específicas para te dar essas definições. Então, o que é uma condromalácia, o que é uma lesão de menisco, o que é uma lesão de corno posterior de menisco. Então, você vai ter embasamento, sim, através só das aulas. Mas se você ainda quiser trazer um quadro de um aluno que você não consegue identificar, ou você já está tratando e ele não está melhorando, e a gente quiser debater esse quadro, você vai ter aulas ao vivo uma vez por mês. Tá bom? E se eu não conseguir aplicar no meu box, Fiji? Se eu não conseguir botar isso aí na prática no meu box, tá? O caso do Vanildes é o mais específico. O Vanildes é o cara que foi o segundo depoimento, né? É o que fala do braço para cima. E ele é um cara que usa muito. Ele manda, toda semana ele manda o quadro de algum aluno dele, tá? Inclusive eu já atendi alunos dele também. Alunos dele me mandaram mensagem elogiando o atendimento do Vanildes, porque ele falou que era meu aluno, tá? Então, assim, não tem como, tá? Não tem como você não conseguir aplicar, porque é um conteúdo de todo mundo. Todo box tem um aluno com dor na lombar. Todo box tem um aluno com dor no joelho. Todo box tem alguém que está com medo de se movimentar por causa de uma dor. Todo box tem alguém que é hipertenso, é cardiopata, tem mais de 60. Então, todo box tem isso. É um conteúdo totalmente aplicável para o teu box. Além de mais, se você entrar e não sentir segurança, não achar que isso é aplicável para você, lembra que você tem os 90 dias de garantia e você pode pedir o estorno do seu dinheiro. Eu entrego todo o dinheiro para você, tá? Não vai perder absolutamente nada.
Por quanto tempo você tem acesso? Você tem acesso exatamente por 1 ano, tá? Então, durante 1 ano, você tem acesso a todo esse conteúdo, certo? Se você é dono de box, ou você está pensando em abrir um box, tá? Você vai, e você quiser trazer os seus treinadores para poder ter esse conteúdo, fala com a gente, que a gente tem um pacote exclusivo para você, tá? Onde você mais 3 treinadores, então você mais 3, são 4 acessos, por R$ 1.997, tá? Só chamar a gente no direct, que a gente consegue te explicar melhor como funciona, tá? Agora, treinador, é isso, tá? Eu vou te falar uma parada aqui. Já teve gente que saiu e vai pensar assim, tipo, depois eu vejo, depois eu penso, não tô pensando assim. E eu também sei que esse tipo de decisão é uma decisão que você precisa tomar para poder dar um passo na sua carreira, tá? Mas essa indecisão, você não dar um passo para sua carreira ou para onde você vai melhorar é exatamente o que te trouxe para a situação que você está hoje. Uma situação onde você trabalha no achismo, onde você está perdendo aluno, onde você está sentindo que você nunca tem segurança, tá? E nunca tem o reconhecimento que você gostaria. Então, enquanto isso, tem coach que está entrando, está dentro da liga, está dentro do treinador RX e está realmente impactando, assim como o Caio, assim como todos os outros treinadores já estão tendo resultado e colhendo os frutos do trabalho deles, tá? Então, eu espero que você seja um treinador que realmente tome uma decisão e consiga impactar. Se você ainda está em formação, tá? Você já está pensando lá na frente de poder abrir um box, de poder ter as suas coisas, de poder estruturar, essa é uma maneira que você vai começar do jeito certo. É um jeito onde você vai começar já com conteúdo pronto para você poder dar aula. Se você for estagiar, você vai chegar já no conteúdo feito, engatilhado, com quem já traçou, com quem já fez, quem sabe realmente como transformar o piso preto. Galera, se ficou alguma dúvida, né, mais pertinente, algo que você queira tirar, que você não quis mandar aqui, pode me chamar lá no WhatsApp de vocês, tem os nossos números, tá? Então tem o número de suporte, o número que eu mandei as mensagens para vocês, você pode me chamar naquele número, vai ser um prazer poder te ajudar e poder tirar suas dúvidas. E muito obrigado por dedicar essas 2 horas da tarde de sábado de vocês comigo, para poder aprender. Espero que essa aula tenha aberto a mente de vocês para algum detalhe específico, algo que vocês nunca tinham pensado. E é isso. Muito obrigado, espero que tenha agregado a aula. E galera, já sabe, tá com dúvida? Pergunte a física. Físio. Valeu.